Salve, galera. E aí? A gente tá aqui pra assistir esse vídeo do Judeu Afonso Falso Cristão, blasfemando. Vamos lá ver. Olá a todos. Hoje eu vou fazer aqui um comentário, vou responder algumas perguntas do Martins, do canal Sem Hipocrisia, é um dentista do Douglas. No vídeo que eu vou fazer o comentário, ó, canal Inteligentista é a Terra Plana Judaica. Gostei do título por causa do Terra Plana Judaica, né? Vou deixar lá abaixo. Vou Salve, deixar também Josimar. o canal Salve, Inteligentista, Gil. um canal muito Luz pra nós. interessante. O Douglas, o Douglas tinha apagado o canal dele. Ele acabou repostando os vídeos. Salve, fiquei muito Felipe. contente. Douglas está de parabéns pela Luz pra nós, coragem. Helene. Douglas fez um vídeo de pedido de desculpas. E eu quero que o Douglas saiba que a gente não precisa, nesse caso, pedir desculpas, porque todo mundo tem que Michele ou Sai? Ele confunde. Michele. Natália, o EDL apoia. E, Salve, Miriam. eu fiz um vídeo aqui que eu queria responder. Eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para responder isso aqui. Antes de responder, eu quero falar uma coisa. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre, acho que era um assunto de terra plana no canal Terça Livre. Vou deixar o link abaixo para vocês verem. E tinha um cara lá que era o Newton Campos, que eu falei, não falei exatamente quem que era, mas é um empresário. Esse empresário, quando eu estava na USP, eu conheci ele. Quando eu Saí era da aluno USP, ainda. Ele Eu tive a Elton, oportunidade Jonathan, salve. de ser convidado para conhecer a empresa dele. E ele gostava muito de mim, né? Então ele me convidou para fazer um curso lá na empresa dele, de final de semana, que era um curso de uma linguagem de programação que se chamava C#. Muito interessante. E era um curso que ia ser dado só para ele, para um funcionário, e ele resolveu me incluir também. E viu um especialista. Tinha uma cabecinha fechada sobre o que era o Estado de Israel e a Palestina. Eu não li a Bíblia na Salve, época, então Pedro, eu tinha Leandro. preconceito com judeus, porque os livros... Tinha nos preconceito. levam Como que ele tinha preconceito se ele é judeu? Já falou que é judeu? Ele falou. a Palestina e o Estado de Israel nos levam a isso. Então eu, como um aluno padrão da USP, eu tinha um certo Mas eu fiz preconceito. inscrição, né? E de repente, Ele mete essa só pra não ficar querendo defendendo foi um cara eles que mesmos. veio de Israel para dar o curso. Puxa vida. Eu não lembro o nome do cara, mas eu lembro que o nome do filho dele era Caleb. E eu nem sabia quem era Salve, Caleb. Douglas. Hoje em dia, tipo, eu fico admirado com a energia de Caleb na Bíblia. Então, assim, o Newton Campos, ele me conheceu numa época que eu não gostava de judeus. Eu Não gostava de judeus. Como que ele não gostava de Deus? Isso aí não Então, faz assim, eu sentido. entendo as reclamações do Martins, por isso que eu faço questão de responder tudo que é sobre judeus, porque Salve, Leandro. eu sei como é que é Gustavo. formatada a cabeça das Rômulo, pessoas. Daniel. Eu sei como as pessoas pensam e como está errado isso. Então, assim, 29 quando pessoas eu aqui já. conheci esse cara Um que oi. me ensinou Boa noite, a galera coisa tá- do Thiago, A galera gosta do Afonso. Todas. Eu não tô conseguindo. Quem aí conhece, Tamo quem aí conhece o completando. Afonso? se me chamasse Caleb, eu lembrava, tá vendo? Então, O que aconteceu? bom, o que eu percebi aqui já, A gente tinha discussões pelo pouco na que eu hora tinha do almoço, visto, porque o dia inteiro agora você deu uma passada pelo eu vídeo almoçava inteiro, com assim, eles. agora à tarde, Na mas época, o Newton Campos pagava ontem, tudo, acho, né? eu já também vi uma Todo parte. mundo. E a gente conversava, e eu ficava nervoso. E, Cara, e, tipo assim, os judeus invadiram a Palestina. e a gente viu muita hipocrisia. E ele falava, não, cara. O cara, ele vai lá e pra dar as glórias para os judeus, ele generaliza, né? A glória do povo, os méritos é do povo judaico. O povo eleito de Deus é o povo judaico. Agora, na hora de dar o demérito, ele que individualiza. Não, aquele judeu ele é ruim, é o Soros, é o Rothschild, é o Rockefeller. Na hora das merda, ele não quer que fale judeu. Na hora da glória, é todo judeu. É todo judeu povo eleito, todo judeu é bom, a glória deles, o mérito, blá. E como assim? Ele, como cristão, devia ver a luta de Cristo, devia entender como que esses falsos judeus aí são, na verdade, ateus, cabalistas, talmudistas. Ele defende Talmud também, Cabala, coisa que é proibida na Torá. E os caras estão no mundo inteiro, dominaram o mundo inteiro com o dólar, a gente sabe bem, fizeram um monte de guerra para isso. Estão aí lineares há 5 mil anos, enquanto eles destroem as outras uniões ali, históricas, né, os outros reinos. Eu não quero strike, mas eu falei pra caramba, tem um monte de vídeo aí, quem quiser saber a verdade sobre isso, entra aí no escoladelucifer.com, tem todos os vídeos E banidos. ele fala que tá cheio de canal falando disso no YouTube, que nem um vídeo cai, ele falou. Né? Então, ele já tinha admitido que era judeu, todo mundo sabe. Agora ele falou, no começo eu não gostava de judeu. Como assim? Salve Snoopy, quebrando o sistema. O carro assim na frente, cruzando a rua, quebrou, certo? E são dois caras enormes do carro começaram a tentar empurrar. Ele mora nos Estados Unidos, né? Saiu pra ajudar, certo? Porque eu falo
podia abrir a qualquer momento. Aí nesse vídeo ele separa brasileiro e judeu, né? Ó, como seria se generalizasse todos os brasileiros? Imagina como você se sentir. Assim que os judeus se sentem. Ou seja, o judeu não é brasileiro, então. Interessante. Judeu, que Ele mesmo também tinha admita isso. filhos. E, puxa vida, Questão do judeu rico lá que falou também. lá na lojinha. Então, mas ele Então. fala que Judeu não que não é pode rico. pegar e O generalizar. judeu que não é rico pra eles é o dono da padaria. O judeu, tem um monte de judeu na Alemanha que não é rico. É o dono da padaria, o dono da borracharia. Essa galera. Enquanto um monte de alemão tava passando fome, mesmo advogado, médico, tava caçando lixo na rua, os pobres que eles falam lá eram dono de padaria, porque para um judeu bilionário, a maioria ali, as elites, donas dos grupos, os donos das as mineradoras das SA são deles, não dá para você publicar numa mídia, numa rádio, numa TV, né? Não adianta. Então, isso aí é uma hipocrisia gigantesca. Ele, como cristão, mesmo como judeu, deveria admitir. Nós, depois de ter recebido a glória, o mundo nas mãos, nos corrompemos. Os líderes do meu povo, os donos do mundo, os grandes rabinos, os grandes, os ricaços lá, os poderosos que poderiam curar o mundo, plasmar a justiça de Deus na terra, abriram mão, né? Viraram até ateus e ficam brincando lá de deuses, né? Querendo dominar e ficar com alívio na mão. Ele devia admitir isso, a primeira coisa, ser leal à justiça, ser leal ao amor e à honra, né? É isso que Deus quer, uma voz, para que Deus possa descansar também, para que se Deus falhasse, houvesse quem o segurasse. Amigos, companheiros, reflexos da justiça. Então defenda a justiça se você vai estar defendendo Deus. Não defender o que ele acha que interpretou de textos, de rabinos, fica separando. Na época de Jesus, Jesus foi contra os fariseus. Caramba, os fariseus eram os rabinos lá, os donos, o topo do sistema ali, os grandes cambistas, os ricaços. E essa briga entre sionista e judeu que não era sionista, que não queria Israel, vocês confundem, não confundam. A diferença é, alguns judeus não queriam simplesmente plasmar Israel aqui no teatro, colocar ali como Israel como um fato histórico e colocar ali na geografia, né, nos mapas Israel como um Estado judaico, porque isso é ruim para os judeus. Os judeus já tinham Israel na mão. Fosse com o Império Romano, estava na mão dos judeus que financiavam, eles destruíram Roma, separaram os blocos com o dinheiro deles, com o câmbio, com o conhecimento milenar deles. Fosse com quem fosse, com a Grécia, com Alexandre, Israel estava na mão deles. Israel tem na mão deles faz tempo, há muito tempo. E eles preferem manter Israel na mão deles pela sombra. Porque a partir do momento que plasmasse na terra, no teatro, seria o fim. Porque aí começaria os 70 anos de falsa paz, plasmaram ali Israel, e já é o relógio cósmico. Então, eles preferiam, muitos deles, até hoje, né, os que são contra o sionismo, é isso. Não é que são contra o domínio do judeu sobre os gentios. Nenhum deles é contra isso. Para todos eles são povo eleito. Para todos eles têm que liderar, que dominar, que reinar sobre os gentios. A não ser que ele aceite Cristo, o Messias, e aceite que eles mataram o rei verdadeiro, que reflete o verbo vivo na terra. Eles mataram para herdar a herança, para ficarem com a terra na mão. E isso estava previsto na Torá deles. Então eles têm que aceitar que Deus é maior que a ganância deles. E aí eles vão se arrepender de terem matado Cristo, terem matado o Messias lá e terem negado ele até agora, fazendo todo esse estresse aí ao redor do mundo, diante dos reinos diversos, mas que automaticamente também, com seus erros, com seu egoísmo, proporcionaram nossa união, proporcionaram nossa vitória agora, né? Porque enxergar isso é uma vitória, enxergar a causa, a resposta para tudo isso é a nossa saída, é a solução, e a gente vai prezar, a gente vai valorizar esse alívio agora, esse reino organizado, porque a gente acabou de vir do inferno, né? Então, ele tem que admitir primeiramente isso, que sim, o mundo foi dado na mão deles e eles estão respeite, acredite em Deus, né? Eles estão criando um monte de ateus, um monte de parasita egoístas tentando sugar qualquer alívio que tenham, porque não confiam no amanhã, não confiam na justiça, esqueceram a simetria óbvia, acima e abaixo, esqueceram que nós somos a interpretação, a cognição mental de tudo isso, acham que o universo é gigantesco, nós somos nada aqui, mas nós somos tudo, nós transformamos esses átomos em frequências iguais na infinita riqueza da vida, né? Então nós somos a imagem e semelhança do Criador, podendo interpretar esse sonho geral, mergulhar no escuro, criando nossas interpretações, até que soframos o bastante para voltar para casa. Isso que os judeus fizeram também, mergulharam no inferno e vão ter que sofrer para voltar para casa, como estava previsto, para falar, Deus, você é maior, o reino é teu, não meu. Né? Então tudo isso se conecta, mas você precisa transcender essa visão política. Tem gente que quer separar a religião da visão política, a visão histórica, a visão social, ali, econômica, mas não só. Toda a economia do mundo, a política do mundo, toda a sociedade girou em torno dos pivôs bíblicos ali, do pivô que é o texto sagrado no geral. E mesmo diante de suas compilações, você pode pegar aí o Velho Testamento, o Novo Testamento, você pode pegar o Alcorão, mas é em torno dessas perspectivas, incluindo a coerência divina ali, direcionando o Deus Pai ali, que seria essa lógica, né, linear masculina, envolvida pelo Espírito Santo, envolvida ali pelo éter, envolvida pelo plasma temporal ali,
E traduzindo isso no tempo, temos a Trindade, né? Que seria o Messias refletido ali, que foi morto por eles, porque eles estavam ali já corrompendo a verdade de Deus, a união, né? Dos povos, que deveriam um dia acontecer. O Deus ali diante daqueles animais transbordando do reino anterior, precisou selecionar uma galera, um grupinho ali para ensinar a coerência, para transformar em seres leais, ali, em porta-vozes, né, da coerência divina. E ele fez isso com alguns desses profetas, desses patriarcas, né, que respeitavam a vontade divina e eram contra esses sacrifícios nojentos que eles faziam, eram contra essas revoltas, esse ódio que eles criavam dos demais, né. Então, só que eles ali no topo o poder. Foi isso que fizeram com Cristo, né? Então a divisão entre esses sionistas e os contra o sionismo é isso. Não é contra, não quero Israel, não preciso de Israel. Não, nunca, nenhum. Todos querem Israel. A diferença é que alguns querem plasmar no teatro para esfregar na cara dos gentios que Israel é deles, que eles têm o poder já, que eles dominaram tudo, né? E conseguiram fazer a vontade deles e plasmarem ali a história deles sobre todos os povos da terra. Alguns querem esfregar isso na cara da humanidade. E outros não, querem continuar como estavam, tendo Israel na mão pelos impérios que eles controlam. Pô, eles já tinham Israel na mão antes, era a Palestina, era? Tava no Império Otomano? Tava, mas quem que dominava lá? Era o Império Britânico tava lá. E quem que dominava o Império Britânico? Os judeus, os Rothschild. Então eles já estavam com Israel na mão fazia tempo, já, eles passam de pai para filho. Só que usando os impérios ali que eles dominam, né? Pelas sombras, igual agora. Ué, eles têm Israel já, mesmo que não fosse Israel lá, já teriam, com a ONU, com os Estados Unidos já é deles. Eles só quiseram plasmar para esfregar na cara de todos os reis do mundo que eles estão onde estão. E quando eles fossem egoístas a esse ponto, seria o fim. Isso está previsto. Entendeu? Não tem erro. E se tudo, como eles dizem, se tudo que acontece é obra de Deus, então Lúcifer vindo para punir eles é obra de Deus também. Exato. Aí eles falam isso, exatamente. Não importa que foram sionistas, que foram os Rothschilds, os ateus que foram lá e fundaram Israel. Você vai contestar os mecanismos, as ferramentas de Deus? Então ótimo. Se também vier Lúcifer, se vier o povo gentil revoltado, né, devolver aos judeus a injustiça deles, também é Deus agindo, ué. Por que não? Né? É muito incoerente esse vídeo. Na hora de dar as bênçãos pro povo judeu, é o povo judeu. Na hora dos males, da desgraça, aí não, é um outro. Não pode generalizar senão você é antissemita. Caramba, a filosofia do povo judeu, ser judeu já consiste em se considerar o povo eleito, em se considerar superior. Se você não se considera superior, não se considera o povo eleito, você não sabe o que é ser judeu, você não é judeu, você é excomungado. Não tem como separar o racismo deles. Por isso que é tudo separado. Para você salvar o judeu, ele tem que se tornar cristão, tem que aceitar Cristo. Ele tem que deixar de lado a velha aliança, a antiga aliança, que fracassou devido ao egoísmo dos homens. Fracassou porque enganou Deus. Não, ele sabia, ele previu. Porque os ecos humanos são o passado dele, que é a ação eterna. Gerou ali o fim da aliança é o Novo Testamento. Né? A nova aliança já é através do Espírito. Ela é feita através do batismo, o ritual por ali. Aquele mesmo intuito, né? Enquanto a velha aliança era feita através da carne, era o povo da terra, era feito através da circuncisão, né? A velha aliança, a antiga aliança. Então essas duas alianças são coisas diferentes, né? Mas é o povo da terra, o judeu, o povo eleito por Deus para fazer aquela fase terrena ali, ensinar os homens a serem os homens, né? E o povo da igreja, o povo de Deus, o povo eterno, o reino dos céus, que é o nosso reino aqui. É os gentios que sofreram, se uniram, graças aos erros previstos já do povo da terra. E com esse sofrimento, com esse inferno causado pelo povo pivô, todos nós transbordamos juntos, somos as cores, nos unimos na luz. E aí temos o reino eterno, com a nossa tecnologia, mergulhamos, né, nos tempos, nos espaços, através da interpretação mental, já nós dominamos o holograma, né, já começamos a entender como que a cognição mental lida com as percepções, né, então do mesmo jeito que você pode interagir ali com uma realidade, né, virtual, seja um videogame, um filme, o que for, essa troca de frequências, essa troca de pulsos elétricos, de componentes químicos, por assim dizer, que também não passam de componentes elétricos, né? Tem núcleos atômicos e tudo mais. Isso aí já começa a ser sintetizado a partir do holograma. Então nós conseguimos já interagir, manipular as frequências e logo estaremos dominando as imagens que vemos em nossas telas mentais, dominando os pulsos sensoriais que temos na nossa consciência, no nosso corpo. Então estaremos de fato já conseguindo dominar os links, o mundo, a realidade que compartilhamos, né? Então as dimensões, as realidades virarão ali a questão de comunhão da maioria. Então o que vai separar o mundo real do mundo fictício, dos mundos paralelos, é a quantidade de gente que se apega naquilo e o quão próximo aquilo está da coerência divina.
né, da luz, da matemática perfeita, que nunca se quebra, né? Então nossa única união, nossa única salvação vai ser Deus. Mas chegando nessa luz, que pode interpretar, que pode se redobrar, que pode se recriar infinitamente, esse reino, conforme vai aprendendo a lidar com isso, vai se fragmentando, vai ficando tudo muito volátil, né? O que é verdade a partir do holograma da luz? Você pode redobrar sonhos infinitos. Então aí começa a virar toda uma confusão depois de um tempo, né? Claro, primeiramente iremos aproveitar daquele alívio, que será uma novidade. Black Mirror. Vamos aproveitar primeiramente daquele reino maravilhoso de justiça, do qual a gente sente falta. Mas depois que aquilo vira o básico, vira o início dos nossos filhos, dos nossos netos, eles irão invejar a nossa luta aqui. Irão ter curiosidade, inveja do inferno. Irão nos diversos prazeres possíveis. Irão criar seus próprios mundos, que irão colidir, conflitar, gerando situações terríveis para os novos homens que irão acreditar naqueles teatros. E esses novos homens precisarão de um povo que os guie, que os direcione, em troca de proteção, de comida, que a gente chama de escravidão, depois que tem conhecimento, mas antes é alívio, né? E esse é o giro perfeito aí, através dos erros. E é interessante como todas as pessoas que estudam sobre isso estão entendendo como Cristo se conecta a tudo. Ele é alguém que já estava naquela época, já nessa mesma batalha. É uma vida linear, né? É uma coisa linear, uma história linear ali. É porque os judeus vão matando os povos, os reis, não deixam os reis juntar os sábios, não deixam os sábios transbordar o povo, e aí eles vão perdendo as gerações, né? Então toda geração vai renascendo, tem que começar do zero. Enquanto eles não, então eles têm um plano, uma luta, né, milenar. Eles já começam sabendo, aquele rei vai ver, aquilo ali vai ver, aquela situação, mesma luta, secular, milenar. Enquanto a gente nasce de novo sem saber o que está acontecendo, começa do zero toda vez, porque eles apagam, anulam a história, proíbem as coisas que não podem, tiram a informação que não querem, que a gente saiba, né, que a gente tenha. Então é isso aí. Vamos dar uma lida também no que a galera tá falando aqui, vou pegar um pouco de água. Tá 53 pessoas online, valeu galera que tá aí, esse canal tá tão pequeno ainda. Isso aí já... Olha aqui. Isso aqui é o quê? É água também. Só que assim, acho que talvez até um gosto de limão. Sabe o gosto de limão? E assistiu. Vários flash. Eu vou tocar o vídeo um pouco enquanto isso. Você quer ler as mensagens? Pode tocar, vai tocando, eu vou vendo aqui. Eu entendi que eu estava errado. Me Tava errado. errado sobre Israel. Boa noite, William, E Alex. é por isso que eu vou falar aqui para o Martins Boa noite, quais Juvenal. observações. Quero apresentar, graças a Deus, do livro. Mano. Valeu, imagina. Então ele estava no caminho da verdade. Ele tá dando boa noite pra todo mundo aqui. Ele falou, agradeceu o envio do livro. Alex Afonso é um judeu maldito. Ele tá bem hipócrita mesmo. Ele disse assim: o que os judeus têm de especial que os outros povos não têm? Por que defendem tanto os judeus? O Criador fez todos iguais. O que eles têm de tão especial? O próprio Messias disse que todos são iguais. Por que tem essa proteção toda? Salve, Eric. Aí você começa Já estamos encontrados pensar, agora. O legal é você falar também, talvez, do quanto que ele tá ajudando para as pessoas entenderem a verdade e chegarem até a verdade. Nesse vídeo mesmo dele, ele fala, os judeus foram expulsos de mais de 100 países. E os judeus foram... ninguém gosta deles, e bababá, então eles têm o direito de ter uma nação e um exército para se defender. Mas ele não fala por que ninguém gosta deles, por que todo mundo expulsa eles, mas só quer dar um exército e um terreno para eles. Mas nesse Afonso acerta, de fato eles são especiais, né? Quem que é expulso de tantos países e ainda assim consegue dominar o mundo? Pra você ver. Eles são especiais, Não, né? vai ter que aguentar o peso disso. Que é o karma do que eles fizeram com o mundo que dominaram. Não pode falar mal de judeus. Porque a gente não tem o direito de questionar, porque a gente não pode entrar em um debate sadio e histórico. Eu vou responder isso aqui. Vamos lá. Todo mundo é igual. Foi criado a imagem e semelhança do Criador. Uau! Voltou? Isso é demais, percebe? E todo mundo é igual. Agora é falar do José, da roupa do José. Porém, as pessoas têm méritos diferentes. Por exemplo, um bombeiro é igual a mim? É. Agora, o dia que ele entra, arrisca a vida dele, entrando num prédio em chamas e salva uma criança de dentro do prédio em chamas, ele tem um mérito por aquilo. Percebe? Um mérito diferente do meu mérito. Eu tenho meus méritos e tem o mérito dele. E o povo judeu, ele tem um mérito. Ele recebeu, foi escolhido como povo do Criador, recebeu as leis Olha lá, o povo do Criador, a Torá, que é o nosso Pentateuco cristão, e trouxe até os dias de hoje. E por causa disso foi massacrado em vários momentos da história. Ok? E é um povo que durou todos esses momentos de crise. Então, assim, eles têm um mérito, é inegável. Ok? Para quem é aqui, eles têm um mérito por se espalhar em todos os reinos, se esconderem, eu não vou falar o seguinte, fazer empréstimo com juros absurdos, porque o cristianismo não deixa você fazer empréstimo com juros, você cobrar por ajudar alguém. É crime em qualquer religião, mas judeu pode. Então eles emprestam, todo mundo lá se
que se desespera. Na hora do desespero você precisa de dinheiro, você vai perder tudo, você vai no único que empresta. Aí iam lá nos guetos judaicos, pegavam dinheiro com eles e pronto, né? Porque eles também como com a sua com o seu monopólio, com o seu monopólio, com a sua união ali pelo sangue, a sua união pela filosofia deles ali, pela Torá, né, que deveria ser, mas depois virou Talmud, Cabala, de qualquer maneira uma coisa deles, uma coisa segregada. Eles poderiam ir em qualquer nação e terem consistência. Então, você vai preferir guardar seu dinheiro em que banco? No que tem um carinha ali, ele é próspero na cidadezinha. Ou você prefere com aquela família ali, que se falir, o país inteiro ele tem outro país, outro, tem 10 países com família para te ajudar, para ajudar ele. Nunca que ele vai sumir com seu dinheiro, né? Tem muito fácil você achar parentes dele, tem muito poder, nunca que ele vai falir. Então é mais fácil confiar neles, era mais fácil guardar o dinheiro lá, era mais fácil. Sem saber que era judeu, o que é um judeu na época? Que informação as pessoas tinham? Era só um povo de algum lugar, né? E o cara tá lá emprestando dinheiro, então ele vai lá, né? Dominando com a tática deles, os juros compostos, que é uma coisa que hoje, para você saber exatamente quanto vai dar, você precisa de uma calculadora científica para prever de fato ali uma grande soma de juros compostos, né? E imagina na época o inferno que era isso, e com as trocas ali de valores, de câmbio, de moeda para moeda, valores de medida, de peso, de nação para nação. Se não fosse Napoleão unir tudo, as medidas, os pesos, tudo, até hoje ia ser assim, essa zona, isso eles também não dão método nenhum. Mas enfim, eles sempre enganaram os gentios, sempre usaram os gentios através disso. Foram espalhados, né, e sempre aproveitaram isso, sempre para dominar o mundo pelas sombras. E quando esse domínio fosse plasmado de novo no renascimento de Israel escrito, teria 70 anos de falsa paz, o mundo achando que, a plenitude da união, uma só moeda no mundo inteiro, uma só ordem, a nova ordem mundial, a ONU. Então seria essa falsa paz, né, que a gente tem vivido aí. Mas agora a máscara tá caindo, eles sabem disso, eles estão desesperados mesmo. E eu acho que só é a hora dos verdadeiros judeus, dos homens de alma, de grande alma, reconhecerem a justiça. O amor e a honra falam por si só. Você não precisa de nada, de verdades, de estudos para conhecer a sensação da coerência, a sensação da verdade, do alívio, da felicidade, para analisar o amor e a honra ali, e o bom senso te dizer o que é certo. É algo que vem de nós somos essa luz, né? Então eu acho que é muito simples, é muito claro para qualquer um que queira ver o que é o ideal para a humanidade, para qualquer um de nós nesse momento. E é de fato você aceitar o único ponto em comum entre tudo isso, né? Que de fato é essa visão messiânica, essa visão científica da verdade, que transborda através dos nossos erros, dos nossos acertos. Nossas experiências transbordam homens mais sábios, que transbordarão um ponto em comum. Isso é o rei, isso é a simetria, isso é um processo científico, um processo natural do átomo, do sistema solar, da natureza. E eles mataram os reis, mataram os sábios. Colocaram a democracia, que é um monte de testa de ferro idiota que eles põem dinheiro lá para fazer o que eles mandam. E o dólar controla o mundo inteiro, o dólar é deles, eles não escondem, se gabam, né? Então quem defende eles vai queimar com eles, né? Como está previsto. Então o verdadeiro cristão, o cara que defende Cristo, tem que lembrar que os judeus mataram Cristo. Que os judeus odeiam Cristo até hoje. Procure você, qualquer rabino. Você vai ver o que eles falam de Cristo. Né? Tem um Talmud mesmo. O próprio Talmud. Os judeus, Tem eles... gente no YouTube aí falando. e aquilo, pô. Uma boa representação é no filme do Mel Gibson. E aquela história, exato, acabaram com o Gibson. Paixão de Cristo. Acabaram com a carreira dele, porque ele também denunciou os judeus, também que Hollywood era deles, etc. Mas em Israel, onde eles menos respeitam cristãos, onde menos tem cristão, onde eles menos se importam, onde mais eles torturam, batem, espancam, é Israel. Como vocês podem estar defendendo os assassinos, odeiam eles até hoje? Pô, a luta de Cristo foi denunciar os judeus e vocês estão defendendo eles. Qual o nexo disso? Mas é engraçado que veio Cristo, 2000 anos, até hoje se fala dele. Mas muitos tentam também. Teve aquele outro que você falou, o vocalista do Pink Floyd. O Roger Waters. Roger Waters. Ele é inglês, não Waters. Waters é americano. Waters. Ele é foda esse cara, mano. E ele arriscou tudo por isso. Ele pediu pro Gilberto Gil e pra quem mais? O Caetano Veloso. O Caetano Veloso não irem lá até Israel, babar ovo lá, cantar lá. Né? E eles foram e ignoraram ainda. Eles falaram, o maluco Pink Floyd, o maluco famoso no mundo inteiro. Ele admirado por todo mundo. Eles estão nessa luta aí, ele e outros. Ele falou pro Gilberto Gil, pro Caetano Veloso não ir lá em Israel, não apoiar isso, não consentir. Então, mas aí também tem a. tem os jogadores de futebol também. Entra aquela história de, não vou me meter, vou assumir o partido. Esses caras estão me contratando ali. Eu vou lá, vou fazer minha parte, não vou me meter. Mas, por outro lado, você é um profissional antes sua profissão tá antes da sua moral. Você vai passar por cima da moral, da boa conduta, da justiça, só pra falar, é meu trabalho, tá bom, vou lá cantar. Então, caramba, se tiver uma festa dos pedófilos, eles te contratar, te pagar, você vai. É meu trabalho, tô cantando, tem lá saber se o cara é pedófilo, problema dele. Uma festa dos que mataram Cristo. Uma festa dos que mataram Cristo, você vai, porque eles pagaram. E foram. Exato, e se dizem cristãos. Apesar que eles são ateus, né? São comunistas ateus, não sei. Não,
Gilberto Gil, não sei. Mas o Veloso é... Vamos dar uma lida aqui. Solta aí o vídeo enquanto isso. Completa, percebe? Ele sabia que o povo ia pecar e o povo pagou muitas vezes por causa disso. Pagou com muitos problemas, gente. A Bíblia está lá documentando muitos deles. Né? A gente ainda pode falar de Inquisição, vai pagar, de outras continua, coisas. segue pagando. Mas, então assim, esse povo, ele... Porque os judeus, o que os judeus têm de especial? Eles têm um mérito. Agora, eu perguntaria pro Hitler, o que os judeus têm de especial para você matar os judeus? Aí, ok. Matar os as judeus. pessoas vão falar assim, Os judeus foram agrupados em campos de concentração porque o povo estava espancando os judeus na rua. Imagina o brasileiro agora descobrindo o que está descobrindo. A raiva que eles vão ficar. Eles juntaram os judeus para proteger eles do povo que estava se revoltando, estava batendo, espancando, matando, quebrando tudo. Como a Noite dos Cristais a gente sabe. Pô, aí juntaram eles, deixavam eles trabalhar, seguir a Torá, voltar a ser judeus ali, né? Ainda podiam comprar até o próprio podiam comprar suas próprias coisas, tinha uma comunidade ali. Tem judeus ali, alguns que falam essa verdade, mas eles acabam e vão lá e financiam aqueles que escrevem grandes livros ali, inventando e exagerando um monte de coisa. Ninguém podia entrar, ficou um ano fechado, todos os espaços dos campos de concentração no fim da Segunda Guerra Mundial, até o espaço aéreo, não podia passar um avião em cima dos campos de concentração por um ano. Então, pra eles arrumaram um monte de coisa, construíram um monte de coisa, tanto que tá tudo torta, as portas nem fecham ali, onde eles dizem que são as câmaras de gás, a porta nem fecha, nem encaixa, não tinha nem como, tão mal feito rápido, às pressas, sem, sabe, se fosse soltar os gases que eles disseram que soltaram da maneira que foi, mataria todo mundo, todo o pelotão, todos os guardas, a segurança que tava ali, ia morrer todo mundo, e trocar do jeito que trocava, saía aquele cianeto, o gás ia se espalhar por todo o ambiente, então eles inventaram muita coisa, mentiram pra caramba, usaram isso de escudo. É proibido, você quer uma prova de que isso é verdade? É proibido o revisionismo. Cara, caiu tudo. É proibido o revisionismo. É proibido você ir lá e analisar, pô, será que de fato isso aconteceu? Será que de fato... Vamos analisar aqui esse gás, vamos analisar aqui essa câmara de gás, aqui, vamos analisar esse espaço, esse território, vamos entrevistar todos os judeus que estiveram lá, os netos, os filhos. Não, é crime, você te tiram da faculdade, te tiram do que for, a pesquisa que você estiver fazendo, o documentário que você estiver criando, qualquer coisa, não importa o seu projeto. Se você estiver revendo a história judaica, se estiver indo contra o Lau, você está destruído. Acabou sua carreira de escritor, acabou sua carreira de advogado, acabou sua carreira do que for. Não interessa. E olha lá, e dependendo do caso, acabou até a tua vida. E Hitler também colocou nos campos de concentração testemunhos de Jeová. Eles também eram banqueiros? Não, né? E Hitler colocou nos campos de concentração também ciganos. Não eram, né? Eram testes de ferros e os ciganos faziam a mesma coisa que os judeus. Iam lá, roubavam toda a cidade, pegavam tudo que podia, acabavam com tudo e... Os ciganos iam lá, o que era? O cigano vivia como? De compra, de renda, de ganhos ali temporários, salvo. Então os judeus aproveitando isso, sendo nômades também, passando de nação em nação, querendo e o cigano, por não ter nenhum amor à pátria, não ter nenhum amor ao povo, era uma virose ali no meio. Ué, você vai fazer o quê? Não, pode ficar aí, viva aí, destrua. Igual te dá uma gripe, pô, a virose é viva, ele só quer viver, pô, deixa ele me consumir. Pernilongo tá lá te picando, pô, ele só quer viver, pica pernilonguinho. É seu povo, sua nação, sua família. Esse na sua casa. Você vai abrir. Exato. 10 milhões, Alemanha e Europa, 10 milhões, todos eram banqueiros, tinham 10 milhões. Fiquei feliz do Martins, aí eu ouvi dizer, né, eu vi lá a live do Além da Nuvem, inclusive, tirando que, de novo, eles nunca citam a gente, falaram até frases do livro, falaram... Frase do livro, o Ari não citou. Falaram um monte de coisa aí que a gente trouxe à tona pra valer, beleza, vamos falar a verdade, isso aí já tava aí. Falaram de Enfim, Cristo. quero nem saber, fiquei feliz do mesmo jeito que vocês divulgaram a verdade, vocês tiveram coragem pra isso mais uma vez. Senti a raiva do Além da Nuvem lá do Afonso, fiquei feliz também, ele falou uma pala, muito bem falado, né, sobre o Afonso, fiquei feliz, parabéns aí, como que é o nome do Além da Nuvem? Márcio, e outra Martins. E o Márcio é o do... E o Ari também, e outro menino lá também muito inteligente, o menininho lá do Rui Chapéu. É esse que eu tô falando. Como que é o nome? Sampaio. Hã? Sampaio, eu acho, alguma coisa Sampaio. Também legal, foi bacana lá a live deles, o hangout que eles fizeram, e é isso aí, todo mundo abrindo os olhos, eu já poderia morrer feliz já. Só de ver toda essa discussão pegando fogo, isso aí é uma coisa absurda. A galera pediram pra falar. Nossa, Fala pra gente. fiquei feliz de qualquer jeito, parabéns pra eles aí. Os judeus eram pobres? Sim, a maioria.
A maioria dos judeus eram pobres? Vai lá, vai. Pobre dono da padaria? Porque sapateiro tá falindo a Alemanha, por acaso. Como é que ele tá fazendo isso? Consertando sapato? Não, só tem uma rede lá entre eles, onde tudo que eles produzem, todos os sapatos que ele produz, todo o pão que é produzido, toda a roupa, tudo que se faz na sociedade está engrenado ali, linkado entre as famílias deles. E aí eles favorecem eles, investem, emprestam só entre eles para valer, né, sem juros, os demais emprestam com juros que destrói, e assim tomam a sociedade, a nação inteira, financiam outros políticos, financiam revoltas, tomam os reinos, tomaram o mundo todo. E Israel embriagou todas as nações como estava previsto na Torá deles. Está lá. E todo mundo... Eles pagam Mas é que agora estão vendo, né? isso, muitas vezes. Tá? Mudou muita coisa. Então, assim, esse povo, não é questão deles serem especiais, é questão deles terem um mérito. Você não tem mérito, você tem seu mérito, eu tenho o meu mérito, e os judeus também têm o mérito deles. Ah, mas tem judeus maus? Tem judeus maus e tem brasileiros maus. Eu já vi aqui na internet, como é que se fala? Brasileiros, tá, presos lá no Amazonas, fazendo churrasco com cabeça de outros brasileiros, facção inimiga, pondo pessoas para comer óleos humanos e etc. Nunca vi um judeu fazer isso. Quer dizer, por causa de um brasileiro, ou de Nossa, 2 ou de 10 que participaram disso, eu vou julgar todos os Você brasileiros. viu? Olha lá, ele separou os judeus dos de fato, Elemento internacional. é o elemento internacional aqui dentro, nos colocando a serviço deles. Porque se você vai contra Israel, te derruba, te destrói. É uma coisa que eles erraram, que ele Dá pecou um ali. pulo em Minas Gerais pra ver quem é dono da plantação. Uma coisa que o de Ari café. pecou na live foi falar isso. Foi ficar bravo que os caras falaram, se você for contra Israel, sua nação cai. O Brasil caiu porque eles começaram a se pôr contra Israel. Ah, e o Ari disse que isso é um absurdo. Mas não, é verdade, cara. Mas não é só por uma mágica de Deus, que é uma magia de Deus, pela maldição de Abraão. Não, não é por isso. É porque os caras são os banqueiros do mundo, os caras são os donos das SA, são os investidores, são os donos das mídias. A partir do momento que um país tal, um líder tal, tá se colocando contra Israel, eles retiram financiamento, soltam especulação na mídia. Fala que a Petrobras tá cheia de roubo, de furo, vai cair, que o pré-sal é mentira. Fala que nossa, destrói qualquer empresa. Retira os dólares, os milhões, bilhões de ações em dólar. Bota a desconfiança do mundo lá em cima. O risco do país salta, né? Você fica, pô, eu vou investir nesse país, tá quebrado, quebrou, todo mundo tira o dinheiro, aí o povo vai por osmose, derruba qualquer nação. Então é claro, qualquer país que se pôr contra Israel, cai. Cita um que não. Um que não. Isso é um fato. Pega aqui na América do Sul, você vai chamar de comunista, porque eram líderes nazistas, era um líder totalitário, tirano. Porra, não, todo mundo que vai contra Israel precisa ter um líder que não é patrocinado pelas SAs. Esse líder que não é patrocinado pelo sistema vai ser chamado de tirano, né? É claro. Você pega qualquer um. Os únicos 3 países que sobraram sem banco dos judeus é a Síria, que tá lá se ferrando, como a gente sabe. Coreia do Norte. A Coreia do Norte e o Irã. Os 3 países que eles estão tentando destruir agora. E o BRICS, que tinha feito uma aliança ali para ter o seu próprio dinheiro, quando o Brasil tava lá no topo, né? Se ferrou, derrubaram todos, né? Só o Putin se segurou lá e mesmo assim tá tendo que dançar a dança judaica ali, senão vai cair também. E há quem diga que ele só simula, né? Mas até aí vão pôr a mão no fogo por ninguém. As pessoas mudam, né? De um jeito que decepciona. Elas estão ali atrás do alívio delas e de repente já esfaqueiam ali quando você menos espera. Essa é a tendência, né? Então, queira ou não queira, qualquer líder que se colocar contra o banco externo, ali, o banco estrangeiro, a Reserva Federal Americana com as suas facetas ali, qual for contra isso, que quiser falar, opa, peraí, que mané dívida externa? Meu povo vai ficar trabalhando para sempre, para ficar te pagando esses juros infinito e eterno? Nosso produto, nossos recursos, você quer papel, tá o nosso papel aqui, ó. Você pega nosso papel e compra o que você quiser do nosso povo. É isso que o BRICS tentou fazer. Você quer papel, ó? Ué, a gente tem mais lastro que você, o dólar não tem mais lastro, não tem nada que segure o dólar. Nem produção mais, é só uma ilusão. É só as marcas, o soft power ali, o poder todo, né, e a osmose ali que tá segurando o valor do dólar. A gente tem lastro. Nosso país tem tudo. Nunca cessa o nosso fruto. Nunca cessa, seja fauna, flora, recursos naturais, nossos talentos, nosso território, energia de todos os tipos. Nós somos líderes em qualquer coisa que você citar. Nunca o nosso papel vai deixar de valer. Ele só é essa merda porque nosso papel depende do dólar. Cada real que a gente imprime aqui, você tem que ter a mesma quantia em dólar. Senão é inconstitucional. Ok? Já te derrubam um líder, já era impeachment. Lembrem disso, acordem. No Brasil não podem falar mal dos judeus. Bom, as pessoas podem falar mal dos judeus, tanto que tem vários canais antissemitas. Vários canais antissemitas. Faz uma lista de canal antissemita. Todo tomando strike. Não sei como o Além da Nuvem tá sobrevivendo, falando uma página ele tá falando. Ou uma propaganda Que bom dos que... judeus. Então elas podem falar. Agora,
gente não deve... Sobrevivendo, digo, o canal dele, não ele. Claro. Sobreviver a gente vai, se os caras matar um de nós, aí vira notícia, aí pronto, aí que é bom. Eles não vão fazer isso não, fica sus. Israel é abençoado. Quem amaldiçoa é... Isso aí, eles não são burros assim, Então, não. assim, eu prefiro... Quem abençoa é abençoado, quem amaldiçoa é Então, é a amaldiçoado. mesma faceta do Edir Macedo, né? Parece que eles sabem que eles se entregaram o jogo e tá querendo pagar pau pra ver se é porta-voz do Absolver Hitler da história. Olha lá, pra absolver. Ah, ele é bonzinho, é um amor aquele cara, aquele bigodinho ridículo. O que você tem contra o bigode? É. Então, Essa barba barba dele, ridícula. Não é aquele bigode, nossa, que bigode legal, mas é um bigode. É, Matou, né? Vai falar do bigode? Tudo que ele falar. Quer dizer, o Hitler era tão filho da puta que o que ele tem que falar é do bigode, tá ligado? ficou famoso na Playboy depois. É isso que ele tem que falar. Viu o vídeo dele, ele está questionado, ele pode questionar. Não deveria, ok? Mas ele pode, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem, eu posso colocar minha mão no fogo? Eu posso, mas eu não devo fazer isso. Não é? Quem? Mas ele pode, tá? Tanto que ele fez. Aí diz assim, por que a gente não pode entrar num debate sadio e histórico? Vamos lá. Vai dar uma da manhã aqui em Portugal, Eric. Nunca Caramba, são Eric. sadios e muito menos histórico, e a gente vai deixar isso documentado. Vamos acordar cedo amanhã, sistema aí. Então vamos lá, seguindo. Em 13 minutos. Afonso é um pentecostal judeu. Martins É, ele falou que não gostava de judeu, é um mentiroso. faz uma colocação lá de um escrito, né? Falando que o Douglas confunde o que é judeu, judaísmo, sionismo, formação do Estado de Israel e antissemitismo. Então vamos lá. Essa é uma colocação muito comum. O pessoal fala assim, eu não sou sionista. O que quer dizer sionismo? O que tem no meu dedo mindinho esquerdo? Não estou falando dos famosos sionistas. Quando o pessoal diz assim, sionista é a pessoa que é a favor do judeu ter o direito de ter um Estado, ok? O Estado judaico da Israel. Olha só, os judeus estão espalhados no mundo, foram expulsos de vários países. Que problema tem os caras terem um Estado? Olha lá, foi expulso de vários países, eu falo só por quê que não? Todo mundo tá errado. Qual que é o problema? muito Só eles que errado. conseguiram, Qual é né? a importância de quem viu isso, de ter um Estado? Poxa, eles têm de ter um exército para quando alguém quiser massacrar eles de novo, eles poderem ir lá e pum. Os que são contra o sionismo, não, é isso, não é que são contra Israel, é que eles preferem usar os exércitos, os reinos que eles dominaram, para que ninguém saiba que eles dominam o mundo. Aí a briga até hoje tem sido isso, judeus contra judeus falando, vocês são loucos. Vocês querem que todo mundo saiba que a gente dominou tudo e já conseguimos plasmar o nosso reino aqui do dia pra noite. Tamanho é o nosso poder que a gente consegue fazer um país e cumprir uma profecia do dia pra noite. Tamanho é o nosso poder. Aí um monte de judeus mais espertos falam, vocês são loucos? Claro que não. E ficavam brigando, impedindo isso. Impediram por 3.000 anos, né? Contando assim Israel geral, né? Do reino do norte e do sul. Então 3.000 anos depois, o egoísmo deles foi maior, né? Do que o discernimento ali até, de certa maneira. E já que querem usar o poder, deviam usar para plasmar justiça, glória. E o mundo ia dar Israel para eles. O mundo ia amar eles, né? Veja que eles, em 5.000 anos, só conseguiram ódio dos povos da terra. E eles mataram o rei deles. O rei deles, Lúcifer, nasceu em todos os reinos. Você pega a Grécia foi idolatrada pelo mundo. Você pega Roma, o Egito. Você pega onde for. A França, com Napoleão, Hitler, na Alemanha. Então não importa. Júlio César, onde você pegar o que for em Roma, onde for, você vai ver que o rei que eles recusaram, que eles mataram para roubar a herança, onde ele nasceu com os gentios transbordaram e foram amados pelo mundo inteiro. E eles lá até hoje não conseguiram amor, só conseguiram ódio. Porque mataram o rei, mataram a progressão natural que reflete o verbo vivo, Deus na terra, e a união entre os sábios e os homens. Não, eles tentaram usurpar isso, dominar isso. Conseguiram ali com expansões conscienciais, com estudos da cognição mental, interpretar o que faz o homem sentir o que sente, raciocinar o que raciocina. O que é a consciência que interpreta esses hologramas, esses reinos eternos, né? O reino da luz, ali que se divide, você vê, o símbolo da bandeira deles é isso, é o átomo, é as 7 camadas do átomo, a luz são 7 cores, eles entendem disso. Mas esse conhecimento, o íntimo da alma de Deus, o corpo da luz, era proibido para eles, a Torá proíbe. Era para eles aprenderem a serem homens primeiro, a dominar a emoção animal, para depois ter o conhecimento de Deus. Né? E eles dominaram, usurparam isso. Mataram o rei para ficar com a herança. Então Deus deixou eles na sombra. Isso está no Novo Testamento, isso. E eles ficariam na sombra, ficariam largados, né? Eles acham que dominaram, que criaram como paraíso, né? Mas na verdade é um inferno. Porque eles estão só se afundando, se corroendo. Olha a cara deles, parece uns ratos se desfazendo, né? Olha a cara desses Soros, desses Rothschild, desses Rockefeller. Só você olhar. Mesmo esse Paulo Lehmann aqui no Brasil, a cara dele é assim, parece um... Né? Ele já não tem mais a sensação de prazer, eles são sádios, se tornam sádicos. O prazer deles é ver o outro sofrer, é ver a coisa pegar fogo ali, porque já perderam a perspectiva do alívio, esqueceram da dor. Né? Então você vê a dor é salvação. E é isso que estava previsto na Bíblia. Então tudo isso que tem acontecido não é nenhuma novidade. É a primeira vez que, de fato, eles colocaram na terra, plasmaram no teatro,
o Israel na mão deles, mas já tem estado na mão deles, ó, fazia tempo. Então, mas é que eles querem esfregar na cara. Agora eles querem, eles se gabam. Estão tão sem perspectiva que, ó, o que eles vão Dá se pegar. prazer neles, é isso. É isso, E eles Mostrar ficam mais, putos de ver, assim, as pessoas falando, ele fala mal do Não, judeu, o povo tão bonzinho, o povo tão sofredor. Eles ficam bravos. Por que fala de povo sofredor? O Mas mundo é nós, é, dominamos o Os únicos mundo. que defendem eles Não, quem são os cristãos. Só que isso Um cria outro, muita pressão agora, entre eles. recentemente. Sim. Entre eles por causa disso, porque tem rabino velho que entende tudo que tá acontecendo, tá vendo a merda que vai dar e fica desesperado, não pode fazer nada. E o Novo Testamento diz justamente isso. Deus daria o poder para eles, eles se corromperiam, porque mesmo ali na época de Israel, na época de Cristo, que Roma estava dominando Israel, eles dominavam Roma, pô. Eles tinham Roma na mão através do dinheiro, através dos empréstimos que fizeram, financiaram reis. Pô, eles foram dominando a situação ali. Você viu que Júlio César foi assassinado, e eles foram corrompendo depois generais posteriormente, né? E depois disso, a coisa só foi se tornando pior, porque quando algum rei passa a tomar o poder ali deles, expulsar eles e conflitar com eles, eles vão para outro reino, desenvolvem lá, tiram tudo que eles têm ali, porque eles já dominam, né, pela sombra, já tem tudo que é a empresa, todo o mecanismo do sistema, que nem agora. Imagina, você vai brigar com eles cessam todo o mercado, toda a produção, travam a indústria, geram uma guerra. Igual eles fizeram a Segunda Guerra, na Primeira. Um reino se levanta contra eles travam o mundo. Porque a engrenagem é deles. Eles que fazem o dinheiro funcionar, eles que organizam a troca, os transportes, a divulgação, a mídia, tá tudo deles, eles param o mundo. Essa é a grande questão. Então isso está no Novo Testamento ali já. Que os judeus ficariam largados nesse inferno, que eles mesmos criaram, né? Junto com aqueles que fossem nas mentiras, na perversão do egoísmo, até que a plenitude dos gentios se fizesse completa. Então os gentios vão sofrendo e aprendendo com o erro deles, até que pudessem transbordar sábios e transbordar um rei. Esse rei é Jesus Cristo, é a volta do verbo vivo, nos reinos ao redor do reino pivô que o negou, o matou. Então ele nasceria longe, no extremo norte, do outro lado. Você pega o mapa da Terra plana, o Brasil, extremo norte, a Nova Atlântida, né? E com o assobio de Deus, esse povo uniria o mundo e iria salvar Israel. E salvar o próprio povo judeu. Né? Esse mesmo rei que eles mataram nasceria do outro lado. Então veja, isso já é uma simbiose, já é uma troca simétrica, já é um processo quântico já. Né? Dá para entender isso através do átomo, do sistema solar, isso é um outro assunto. Mas eles entendem disso. O símbolo na bandeira deles, eles sabem da interpretação mental, a cognição mental, né? Como é que funciona tudo isso. Eles entendem como que a simetria óbvia acima, no macro e no microcosmo, se refletem ao meio. Por isso que tem as profecias. Você vai reposicionar os momentos emocionais do consciente coletivo. Né, as situações ali, o percurso que a consciência coletiva faz pelos chakras, pelas situações, pelos tempos, pelas eras. Então aí que é um processo que eles, como um povo milenar, conseguem compreender, decorar e administrar. Enquanto nós aqui renascemos, destrói os reinos, a gente tem que começar toda hora de novo, a gente tá aqui, a gente não sabe, não consegue se ressintonizar, não consegue fazer um acúmulo de vidas, igual os faraós faziam, igual o Dalai Lama aí, reencontrar, ressintonizar e ter uma vida maior do que esses poucos anos que nós temos, que eles também reduzem com esse bando de alimento, esse monte de alimento comer, esse ambiente totalmente mal magnetizado, seja por estruturas ali eletromagnéticas ou por vibrações, por ressonâncias ali feitas através de diversas moléculas no ar, poluição, ressonâncias de antenas, frequências diversas, eles nos deixam nessa nuvem pesada e densa que nos faz sentir um mal-estar, que cria um denso campo de matéria, de moléculas entre nós e o nosso eu superior, né? Entre nós e o tecido cósmico ali. Então tá uma dança, um baralho, tá uma zona, uma poluição. É igual você tentar fazer seu rádio pegar no meio de um monte de frequência, de zona, de árvore, de coisa. Não vai, a onda não conecta, você perde a sintonia. É isso que eles fizeram, a gente tá no meio dessa zona. Então nós não conseguimos nos comunicar com a informação, com a coerência divina, né? Não temos mais a gnose, não temos conexão com Deus, com o Espírito Santo, com a simetria divina, né? Mas isso está mudando. Nós estamos conectados aqui atemporalmente, né? Nós vencemos o tempo e o espaço. O vídeo está acima do tempo e do espaço, não é mesmo? Pode ser visto a qualquer hora. Deus vai me cobrar. Mas às vezes ele acaba piorando mais a situação. A gente tá com mais like que... Tem 61 likes e 60 viewers. Então, acaba piorando a situação. Aí sim, todo mundo dando like. Israel, porque ele fala uma besteira aí que, nossa senhora, que se ele deixasse para alguém mais competente, alguém que tivesse mais pacote de informações, poderia tentar dibrar melhor a história. Alex Faxina. Bob, vou me cadastrar na escola, beleza? Por favor, faça isso. Foi expulso de vários países. Que problema tem? Os caras têm um estado deles. Aí ninguém mais expulsa eles. Todo mundo tá infeliz com eles. Então deixa os caras no estado.
Porque qual é a importância de quem viu isso, de ter um Estado? Os caras deixam Estado. Eles têm o direito de ter um exército para quando alguém quiser massacrar eles de novo, eles poderem ir lá e pum. Muito bom do canal Acompanhei bastante o Afonso e tem uma didática muito boa, porém é tapado. 4. Então, ele fazia um bom trabalho, né, pra Terra plana. São longos, mas são Tá mais ou menos, né? muitos deles. No- Eu concordo com alguns, discordo um pouco de outros, mas concordo na maioria. Tá? 95% ou mais, que é grande, viu? São vídeos Ele deve ter dado uma balanceada ali com a questão da Taurus, né? se inscrever lá. Uma desestruturada nas certezas dele sobre a Terra plana. O que ele diz é verdade. A Bíblia já disse mais de 2000 anos Ó, o Edson falou que chegou em nós através do Afonso. Que bom, valeu, Afonso. A Bíblia previu, mas quem criou Eu já vi o Talmud, já dei umas lidas já, mas é muito grande, né? lá na Bíblia. Até hoje é escrito, é infinito quase. Isso aqui pra criar, isso aí não é comigo, percebe? O que eu digo é, você criou, abençoado. Ele vai parar, por isso que ele parou de fazer vídeo pro YouTube. Eu vi a história do Bob Marley e John Lennon, vamos falar disso outra hora. Ele é o chefe, é o criador. Ele faz vídeo divulgando Não nós. precisava dele. Sai ali, pior que foi. Bugou. Vamos lá, 14 minutos e 10 segundos. Ele devia pelo menos aceitar, né? O amor e a honra ali, Deus, a verdade, ele ia ser um orgulho pra Deus. E se o Tá defendendo o lado errado. sionista do Estado de Israel não for um israelita das Escrituras, e sim o povo palestino? Por que não se pode questionar esse O caso? que esse canal inteligentista falou, afinal? Eu também não sei até hoje. Eu vou deixar um Escritor. de direita de um grande historiador. Ele mostra com documentos, quem é o povo Olha lá, Afonso, palestino. agente do Não Monsanto. existe povo palestino, não existe história do povo palestino. Salve, Mr. Nobody. Incorporou essa identidade, árabes da região incorporaram essa identidade. Os caras vão até baixar lá, cara. Como não existe história do povo palestino? Pô, existe séculos, milênios de história do povo palestino, os filisteus, toda aquela região ali. Aí ele fala, não tem como, não tinha o país. A Palestina não tinha Palestina. Pô, então não existe os palestinos porque não tinha Palestina. Então não tem judeu porque não tinha Israel também, né? Aquele menino lá na live dos caras fez um comentário parecido, muito interessante. É de fato, quer dizer, eles incriminam os palestinos por não ter a Palestina, é o Império Otomano. Mas, pô, eles tinham abocanhado a Palestina, já tinha o povo lá, né? Então, quer dizer, só porque não tinha Israel, então não tinha judeu. Ele é incoerente, né? Tem muito tempo de história da Palestina. Israel que tem 70 anos agora. Você vai pega 100 anos atrás, não tinha nada lá de Israel. Quer dizer, se for pegar a conduta, a questão milenária ali, histórica, eles fugiram de lá porque se desgraçaram em miséria por conta dos seus próprios erros, foram pro Egito, dominaram todo o Egito lá, como a gente bem sabe, né, com as influências ali, e aí acabaram revoltando os egípcios, né, porque dominaram todo o mercado, se colocavam, eram racistas contra os próprios egípcios, aí eles foram, expulsaram eles de lá, né, colocaram eles para trabalhar, e eles vieram com essa historinha de ser escravizado, que eles sempre fazem, né. Mas enfim, outro papo também. Massacrados quando os israelitas entraram na terra, ok? Os árabes não são filisteus, tá? Então, assim, o pessoal usou esse nome, foi escolhido o nome palestino inicialmente lá pela Inglaterra e tudo mais, mas não existe povo palestino. Não existe universidade palestina. Salve, Diogo. O sistema melhor capitalismo é a teritocracia. Essa união aí dos dois lados, de se preocupar com a massa, se preocupar com o indivíduo, mérito, hierarquia, tecnologia. A gente explica no livro aí, Lúcifer. Baixa de graça, quem não tem como doar. Mas é R$ 9,99. Dá essa força aí. Escoladelucifer.com tem lá facinho. Se você participar da escola, você já ganha também. Claro. Quem forçou, inclusive, Hitler a matar os judeus foi o cara da autoridade palestina. Tá lá, assista o vídeo. Isso é histórico, tá documentado com documentos. Olha lá, o inteligentista levou uma porrada de mensagens contra os judeus porque se aliou com eles. 90% dos inscritos reclamou com ele e tentou parar de postar vídeo e Afonso tentou abafar. Que bom, né, que a galera tá ligada. O bicho vai pegar, hein? Só o começo. E o cara lá inicial da Palestina. Ô Juvenal, se inscreve na escola, logo vai sair o camp e aí você vai ter oportunidade pra estar junto aí com a gente. Inclusive é uma heresia. Já tá marcada a data já, os 3 primeiros finais de semana de dezembro, a gente tá no primeiro. O Israel foi invadido por árabes várias vezes, a gente tem isso documentado na história.
E esse caso, especificamente, é muito E os árabes sempre respeitaram os judeus de lá. Tem um monte de judeu falando disso aí, de como eles conseguiam conviver mutuamente. É inegável que tem provas aí, tem vídeos, documentos, reportagens. E depois que os judeus dominaram lá, E o que ele queria é, você não pode misturar tradições humanas com o que está escrito na Torá, com o que é lei. Você não pode falar que tal coisa é lei se não está escrito na Torá, ok? Então, Nossa. tinha uma mistura. com a nova aliança, mas mostrando que, opa, peraí, nós já temos conhecimento, já temos entendimento, já temos plenitude aqui para começar a entender a verdade de Deus, né? E esses caras aí, eles não estão seguindo a Torá, pelo contrário, Jesus sim, ele veio defender a Torá, ele veio defender a Torá, como nós defendemos também a verdade viva. A Torá é uma maneira de manter ali um equilíbrio no reino dos homens, naquela idade ali extrema, né? Naquela época ali diferenciada. Por isso que Yahvé pode parecer às vezes frio, sanguinário, cruel, diante de trocas de informação naquela época com alguns povos. Mas também traduções, interpretações e visões deles desse Deus não é o Deus verdadeiro, não é a coerência divina que nós temos a capacidade agora de interagir. A igreja, os cristãos, essa nova fase da vida, depois do renascimento de Jesus, o que acontece? Nós somos uma nova fase, somos seres vivificantes, né? Isso também a Bíblia fala. Diferente deles, que são seres viventes ali, que vinham de Adão, né? Seres ainda interagindo consigo mesmo para aprender sobre si mesmo. Depois que as falhas, os erros ali mostram a verdade de Deus, a coerência divina, e aí aquilo ali transborda e mata, né, a própria liberdade, mata a própria luz, para que a luz não segure seu próprio eco, para eles poderem dominar ali aquela situação toda, eles matam aquele rei que vai poder falar por Deus, poder falar pelos povos, vai poder responder a todos e unir a todos. Eles matam, eles tiram isso. Então eles caem no sonho próprio. Eles têm poder para manter aquela estrutura. E mantém aquele eco, a imagem e semelhança à parte, né? E a partir disso, né, a quem fica ali sofrendo, os gentios que sobram, ganham uma reestruturação ali, através daquela condição, daquela experiência, eles vão entender por que, que Deus não prende ninguém, por que, que Deus deu o livre-arbítrio. Ó, tá aí, ó, eu dei a regra, eu ensinei como viver bem feliz. O que o homem quer? Quer ser Deus. Então Deus deixou que o homem fosse. Olha o que aconteceu com o povo que eu escolhi, com o povo que eu confiei, com o povo que eu dei o poder. Olha o que acontece. Cada um quer fazer o que quer, então faça. Mas olha o resultado. Né? O fruto do egoísmo, a injustiça queima, dói, machuca. Então as pessoas entendem que, pô, essa felicidade, esse alívio, essa sensação de poder que eu sinto de dentro de mim, é Deus. Eu só preciso voltar para Ele e sentir o alívio que eu quero, juntos, né? Então, o Novo Testamento, então Jesus vem, ele defende a Torá no sentido de que a Torá é certa, mas é uma fase. E é um ponto para essa nova fase, né? Então por isso que ele diz, ó, enquanto os judeus ficavam bravos, que falando um monte lá de que ele não podia deixar os apóstolos colherem frutas, fazerem ali limitados no mundo, em que eles ficavam apegados nas pequenas coisas, nos detalhes minúsculos ali para se fazerem líderes, enquanto as grandes coisas eles negligenciavam, deixavam a fome acontecer, a injustiça, eles transavam com crianças, faziam orgias, pedofilias e putarias gigantescas lá na época, era uma corrupção, era uma nojeira os rabinos ali, era uma zona, eles iam nas casas das viúvas com a desculpa de abençoar, de cuidar, de ajudar, de levar alimento, e eu lá ficava, ó, jambrando com as viúvas na casa delas. Isso aí tem um monte de depoimento, um monte de coisa que eles tiram, né? Uma coisa pesada. Mas os rabinos, eles estavam. Era uma coisa podre, uma coisa nojenta. Se você ler, tá na Bíblia. Se você souber ler, você vai ver que fala lá. Eles iam até as casas das viúvas, né? E se aproveitar ali das casas, usar as casas das viúvas. Eles falam com termos mais sutis, mas era isso. Então, Jesus veio e denunciou esse povo eleito que se corrompeu. E que agora já era a hora da humanidade entender. E que o povo de Deus é aquele que entendesse, né, que compreendesse, que se unisse pelo amor e pela honra. Então Jesus veio e trouxe o povo gentil para o coração de Deus. E é isso que os judeus odeiam. Como assim? Você está falando que todos são especiais agora? Essa é a nova aliança. A igreja é uma união pelo Espírito. Depois que Jesus morre ali, que a verdade viva é tirada, ele morre, né? Então ele cai no escuro, no momento da morte, naquela interpretação onde tudo deu errado. É um momento vivo também. Assim como você passa pelo amor, pela tristeza, pela vitória, pela glória, você passa pela derrota, pela decepção, pela traição, pela frustração. Sendo um momento simétrico, quem vai segurar a desgraça, a injustiça, o avesso da simetria, se não a própria simetria? Então esse é o sacrifício. Segurar o buraco escuro, o buraco negro, a destruição, a desgraça, a morte, né? Para poder trazer a morte para a vida. Ou seja, a morte de Cristo, que era uma desgraça, que era para tudo se desfazer, se torna
privou. A morte dele se torna a vida de todos agora. Porque a morte dele conecta todos os ângulos históricos, sociais, econômicos, políticos. Então a morte dele, aquele buraco negro, em vez da morte dominar ele e o desfazer, Jesus dominou a morte e a desfez, porque ele está vivo até agora. E quem é que pode negar? Então essas conexões se fazem presentes dia após dia. A estrutura, nesses 2000 anos, na sombra de Cristo, o inferno que o mundo tem vivido, foi justamente para dar as devidas perspectivas, as movimentações que geraram as guerras finais, nos posicionaram num mundo só, unidos por uma moeda, por uma língua, por uma toros, uma cosmovisão, né, generalizou o mundo, graças a esse inferno que eles criaram. O mediador nos uniu, porque infelizmente somos podres e mesquinhos demais para crescermos pelo amor de Deus. É o medo que nós mesmos criamos que nos faz voltar para casa. E ele, com sua misericórdia, aceita, te abraça e te agradece por ser o erro que o faz perfeito. Então Jesus é isso, é a morte viva. Porque quando a morte vive, não há inimigo. O que é a morte para eles? Essa verdade abocanhando tudo que eles estruturaram. Jesus, para eles, é a morte. Enquanto é a vida para os gentios, para ele é o fim. Para eles é o fim, é o rei que tira eles do topo, do poder, que tira as mentiras deles, que conta ali para todo mundo o que está acontecendo. Então, para eles é a destruição. Então, Jesus venceu a morte, Jesus domina a morte. Então, ele vem do escuro, ele porta a luz. A luz está na mão dele, a verdade está na mão dele, porque ele é o escuro. Ele é o abstrato, que está em tudo. Em cada pesadelo, em cada sonho. Quando cada judeuzinho fecha seus olhos, ele está lá. Então, ele precisa entender isso. Como ele diz que Deus age através de suas ferramentas, que a humanidade, ela consegue, ali, através das suas vontades, das suas convicções, plasmar a vontade de Deus, né? Então, quando é para bem, para plasmar Israel, para unir, para salvar o povo judeu, aí você aceita que a vontade de Deus nos homens conseguiu fazer com que a verdade viesse à tona. Então, quando é para mal, também para vocês, porque Deus também quer que os judeus aprendam, sofram, peçam perdão para ele, que os judeus se unam novamente, voltem a seguir a Torá. Israel hoje é capital gay, capital LGBT, a gente não tem nada contra isso. Somos luciferianos, você pode ser gay, pode ser o que você quiser. O amor e a honra é a nossa única lei, a justiça. O resto você é livre, é teu sonho. Aproveite. Agora ele não, ele é judeu. Eles são judeus. Israel devia ser reto com a Torá. É a capital gay, LGBT do mundo? Como assim? Né? Então, lá é onde menos tem cristão, onde mais eles batem, torturam cristão, onde mais tem aborto em Israel. É o único país no Oriente Médio que é permitido aborto é Israel. O único país. Então, quer dizer, não é uma coisa irônica, no mínimo? Veja que é um Israel criado no sangue, uma falsa Israel. A sinagoga de Satanás significa o inimigo. Né? Então não confunda Satanás com Lúcifer nesse sentido. Né? Lúcifer é portador da luz, é o inimigo dos judeus. É aquele que transborda do consciente coletivo, é a besta. Por quê? O anticristo que eles falam é, na verdade, aqueles que transbordam de Israel, porque a besta é o estado que transborda dos gentios, né? E que ali, quem está transbordando, que é o estado que transborda dos gentios hoje, a Nova Roma, é os Estados Unidos lá. Então tá lá, eles que dominaram os gentios. Quem que representa os gentios? É os Estados Unidos, é o topo lá, é o Trump hoje. O poder gentil tá na mão dele. Que tá unido com quem? Com o transbordar de Israel, com o Netanyahu lá. Então, se você fosse olhar hoje quem é o anticristo e a besta, seria o Trump e o Netanyahu. Porque é a posição deles ali. Agora, se eles vão se manter, se eles vão dominar, até que ponto esse balanço aí vai se plasmando na Terra, eu não quero dar forma para isso. Eu tô vendo, eu quero que eles se matem lá. Eu quero salvar meu país, minha pátria, minha nação. Eu não quero que a gente se meta defendendo nem um lado nem outro. Entende? Eu quero que a nossa nação aqui, o nosso povo, esteja bem, que nós merecemos, nós não precisamos se meter naquilo. Eles vão brigar, vão se destruir, e a hora que Israel tiver para ser abocanhado, aí sim, a gente vai defender nossas convicções, vamos defender Cristo, a história de Cristo, a terra de Cristo. E os judeus terão seu sinal 144. Plasmado. 144 mil judeus. 12 mil judeus de cada tribo. Cada uma das 12 tribos, né? Esses judeus representam ali a coerência da interpretação, do entendimento do povo judeu. Então são os mais desenvolvidos, os que têm mais discernimento, mais cognição mental, mais capacidade de reconhecer os fatores ali imutáveis, né? Então eles vão representar o discernimento do povo judeu. Vão liderar o povo judeu ali nessa volta para Israel e vão ter um diálogo mais amplo e atemporal conosco, né? Mas um dia esses aí vão ser vistos como traidores pelos judeus do futuro, que o Satanás enganou vocês nesse reino aí, né? Quando eles tiverem que voltar e reciclar. Isso também é outro assunto, né? Tem gente que se confunde muito nesse papo. Mas lembre que é um giro, né? As estações sempre voltam, se reposicionam. Assim também é os teatros aqui do tempo, né? Ficam se reinvertendo, se reposicionando. Por isso que os giros históricos se repetem. A humanidade vai passando pelas situações para aprender a lidar com ela mesma, para relembrar o que ela é, né? Luz mergulhando no escuro para ver a si mesma. Nós vamos criando as situações, nos reencontrando, vamos sentindo alívio. Onde antes era nada, a gente definha, sente aquele desespero, né? E os teatros, eles servem para nos dar alívio, para lembrarmos do valor da construção da obra, colhermos o fruto, né? E para amarmos Deus através disso, comungarmos com o amor, com o alívio, com a felicidade. Eles tiraram isso de nós.
Aí as pessoas estão longe de Deus, porque não sentem o amor, não sentem a felicidade, estão tristes, sendo pisadas, destruídas, né? Injustiçadas. E aí elas ficam espalhando essa injustiça, ficam sendo mesquinhas, querendo abocanhar qualquer alívio que venha, né? Então, veja que isso aí está certinho, está escrito no Antigo e no Novo Testamento. O povo judeu falhou com Deus, e então o transbordar acontece do outro lado, justamente para que haja essa perspectiva, né? E o povo do norte. O que chamaria o povo do norte, que viria em defesa de Israel com o assobio de Deus, né? No estalar de dedos, enquanto o povo judeu mesmo se negou. Então isso aí é religião, isso aí é história, isso aí é ciência, e a gente espera que judeus e não judeus possam comungar com a verdade de um de outro. Mesmo ele é um judeu, ele às vezes... Mas se você não quer se pôr contra os judeus, você tem que salvá-los. Você tem que falar, olha o que vocês estão, olha o erro de vocês aqui, olha o pecado de vocês aqui, estava previsto, olha isso aqui. Seja verdadeiro com a justiça, com a coerência, e Deus vai estar vendo. Começa daí. Seja você um cristão, um evangélico, o que for, seja sincero com a verdade, com amor e com a honra, com a justiça. E você vai entender todos esses processos. Nada fica sem resposta. Então, dentro da cara de quem? Dos fariseus. Então, imagina só o nosso caso. Vamos supor que Jesus Cristo, o nome hebraico é o Yeshua HaMashiach, chegasse no Brasil e tem um pastor lá falando que você pode pôr chip na mão, você pode fazer marca, colocar chip na mão, que não tem problema nenhum, etc. Tal. Na minha visão, isso aí eu puro lá apocalíptico, marca da besta. Mas tem pastor falando isso. Jesus Cristo chega na frente do pastor, aponta na cara deles todos, assim, ó, os que falam isso. Estou falando dos pastores, mas aqui estão falando isso. Raça de víboras. Aí alguém vai lá e fala o seguinte, os brasileiros são raça de víboras. Porque Jesus apontou na cara de E pior que ele ainda manda para os brasileiros. Não, nesse caso ele estaria apontando na cara não de todos os brasileiros. Agora com a promessa de Abraão, beleza. Apontou na cara de Abraão e falou, você tem a bênção. Aí todos os povos judeus têm a bênção. Então, beleza. Então você é a geração. Então, aí beleza, quando é coisa boa, para todo judeu. Não é coisa boa para todo mundo. Quando é coisa ruim, não, né? Aí você está exagerando, você está generalizando. Generalizando. Região específica para aquele povo. E ele generaliza quem fala também, né? Não interessa o que você falou. A partir do momento que a filosofia do povo judeu é estar acima dos demais, unidos em todos os lugares, por uma nação fora, ponto final. É contra o judeu, contra a filosofia judaica. O ser judeu é se pôr contra Cristo, é se pôr contra a nova aliança de Deus. É aceitar que você pode se unir por sangue em toda a nação e se pôr contra aquelas nações. Lá, né? Então, você tem que abaixar a cabeça, você é uma prostituta deles. Não tem problema. Aí beleza. Agora você falar, você é antissemita. Você pode fazer. Mas você não pode apontar o dedo na cara de um e julgar todo mundo. Isso é antissemitismo. Se você fala... Quer ficar ali um pouco? Você dá mais um nome específico, você é um antissemita. Ok? Beleza. Eu vou parar um pouquinho a câmera e já continuo. Só um minutinho, porque vai acabar o tempo. Continuando. Em 16 minutos, o Marquinhos diz o seguinte, que no canal dele existe um vídeo falando sobre o verdadeiro povo hebreu israelita. Eu conheço essa história, várias pessoas já me perguntaram, que eu assim evito falar sobre isso, mas vou falar. Okay? O pessoal falou o seguinte, pois é, Juvenal. Está escrito na Bíblia que o mundo seria governado por crianças. Okay? Existe uma teoria que fala isso. Então vamos lá. Vamos lá. Vou explicar isso com muita calma. O meu avô materno, ele foi descendente de escravos e ele era negro da cor da minha barba, ok? Preto da cor da minha barba, ok? Meu avô. Ele casou com a minha avó, descendente de alemã branca, e nasceu quem? Minha mãe, parda. Os meus avós paternos... Estou lendo os comentários, gente, mas eu estou lendo a partir de agora. Se quem comentou alguma coisa que não foi lido e quiser copiar e colar, comentar de novo, facilita. Filho deles, eu, branco. Quantas gerações demorou a semente do meu avô, a herança do meu avô lá negro? Nossa, 72 pessoas, velho. Quantas gerações demorou? Coração. E 74 likes. Que horas que é aí, Vinícius? São criacionistas. 21? Nossa. Todas os tipos O Afonso é muito hipócrita, né? Se diz cristão ainda. Raças, vamos dizer assim, todo asiático, brasileiro, isso, aquilo. Vamos supor, todos os seres humanos
todas as cores, porém puxado ou não, todos, se formaram a partir de um casal que foi Adão e Eva. Então, Adão e Eva, depois de 6.000 anos, tem toda A gente essa tá falando que a gente anda de diversidade capuz pessoas. aqui. Só 6.000 anos. Ok, agora vamos voltar no tempo. 2.000 anos atrás, os israelitas, os judeus, vamos chamar assim, mas israelitas lá, eles eram negros? Provavelmente sim, porque é uma região muito quente. Ah, o Juvenal chegou no Bob através do meu canal. Dispersão dos israelitas Faz tempo, pelo então. mundo inteiro. Quem aqui acredita que eles continuam 100% negros, todos eles? Não tem nenhum branco no meio. Olha só, no meu caso, 2 gerações já tem branco. Imagina só, os israelitas estão indo para a Europa e... Tudo isso que ele está fazendo é para defender os Askenazi, os judeus, os Rothschild, Rockefeller, são os donos do mundo. É isso. Que ele quer dizer. Aparentemente, mas ele pode estar piorando. Daqui a pouco o Rabino vai dar uma bronca nele. Que ele tá confirmando as coisas. Judeu, eu quero dizer israelita. Não, ele quer confirmar que os Rothschild é judeu para poder endossar a fundação de Israel como obra de Deus. Então, vai ter israelita asiático, vai ter israelita. Agora tudo faz sentido disso. Tenho curiosidade de expandir meu consciente com cogumelos mágicos. A gente tem lá no site, não sei, mas é. Aí é aquela história. Ornamentais. Procura aqui no YouTube, eu vou tentar deixar o link, de uma música que chama Shema Israel, que na verdade é uma oração, o pessoal fez em forma de música, feita lá em Israel, por um israelita, um judeu, seja assim. E Salve, Leandro, tá aí hoje. Se for ver, Israel tem um monte de negros. Um monte. Por quê? Porque tem israelitas de todas as cores. Agora, o que a mídia mostra para você é 10 segundos de imagens de judeus sempre branco. Mas tem judeus... A mídia dele... Vai ver o que os judeus falam dos negros no Talmud, nas conferências, nas atitudes dele, todos os reinos que eles passaram. É isso. Dominaram. Basicamente. Tem de todas as E cores. esses judeus de hoje em dia. A gente fala, os antigos, o verdadeiro povo sofredor, recebe essa alta dose de colágeno, melanina, para aumentar a resistência, se torna mais escuro. Principalmente se você é criacionista. Não faz sentido. Tem judeus de todas as cores. Aí esse pessoal fala o seguinte, mas peraí. Abraço a todos. Que eles seriam escravos e tudo mais, e os negros foram escravos, os brancos não. Ô, meu amigo, espera um pouquinho. Teve muita gente branca escrava. E vem outra questão, define escravidão, é só tomar chicotada? Escravidão você não tem liberdade. Porque muitas pessoas na Europa passaram pelo sistema feudal. Tem uma galera aí pentelhando, mas só quer chamar a atenção, gente. É pessoa carente, tá querendo chamar a atenção. O Thiago Souza, não sei se... Não consegui ver o comentário que a coreana postou, mas ele respondeu assim, a coreana, esse papo de morar no céu foi inventado para controlar as massas para doutriná-las. Então, tem que ver que os gentios, eles vivem para os céus, né, para o pós-morte, assim, vivendo, pensando no amanhã, assim, no eterno. E os judeus já não, eles são apegados à vida terrena, assim, terrestre. Então dá essa perspectiva do céu. Mas esse amanhã daquela época é hoje. É quando teríamos domínio sobre o tempo e o espaço, sobre a verdade geral. Pergunta legal. Sobre o holograma da luz. Olha, ó, quero perguntar pro Bob sobre o nome do Messias ter chego hoje deturpado no original. Aquele Yahshua lá, que o seu nome seja esquecido. É assim. Acrônimo para que seu nome seja esquecido, né? Mas eu não... Vocês pausaram o vídeo ou parou? Eu pausei. Você vai falar? Não, não, mas ele quer saber o que sobre isso? Ele só perguntou. Quero perguntar pro Bob sobre o nome do Messias ter chego hoje deturpado do original. Não é só isso. Se fosse só isso... Você pegar o Talmud e ver o que eles deturparam, o que eles falam de Jesus, nossa, você vai falar que ele tá ardendo no caldeirão de merda, no inferno. Não é muito longe da verdade, ficou mesmo, né? Ficou ardendo no caldeirão de merda nesse inferno que eles criaram. Agora, né? Mas eles pegam pesado ali. Se você for ver o Talmud da noite, você vomita, cara. A pedofilia que eles têm ali, a sujeira, como eles falam de Cristo e dos cristãos, é bem pesado. E o Talmud é uma coisa que todo judeu defende hoje em dia. Né? É raro você pegar um judeu que é contra, que defende só a Torá. É como se fosse o Código Civil deles. É a base de vida deles. Inclusive, as leis de Israel e as leis que eles querem para o mundo tem que se basear nisso. Nas visões rabínicas, antigas, antiquadas, de um mundo antigo, que eles nem conseguem imaginar como seria o nosso mundo aqui. Porque isso não faz sentido, isso é racismo. Então, escola... Racismo é você que separa sinagoga, escola, tudo. E fala que judeu é só filho de mãe judia. Tem
pessoas negras israelitas, tem pessoas brancas israelitas, tem pessoas Agora vai falar da roupa do chinesas José israelitas. lá. Tem de todos os tipos de pessoas, ok? Por quê? Como vocês já devem ter lido, José recebeu uma túnica com várias cores. É o descendente de Davi, né? O Davi teria mais descendentes do que areia na praia. Quero ver se achar. Contabilizar. Mas hoje em dia os descendentes de Davi, pô, como você vai achar? Tá todo mundo, todos nós temos isso, né? Eles foram espalhados ali, se você fizer uma conta matemática, as chances são bilhões por pessoa, cada um ser um judeu, ter uma conexão. Então não é isso, não é a questão. A questão maior é o entendimento ali que eles levam de pai para filho no sentido da herança, ali, o entendimento que eles têm do domínio do mercado. Eles têm uma ligação sanguínea, uma ligação familiar, que já perde o elo simbólico ali da fé. Né? Eles usam a conexão que eles têm de sangue, a conexão histórica, familiar, sobrenomes ali, e as visões, a cosmovisão de se sobrepor aos demais povos. Então é isso que se torna ali a cola entre eles, né? E aí pronto. Se você é alguém que estudou Hélio Couto, que veio do Hélio Couto e tal, o Hélio Couto sempre falava nas entrelinhas a mesma coisa que a gente está falando agora. Volta lá no Hélio Couto, lá. Ele só não falou abertamente, mas ele falou a mesma coisa. Ele não foi criado assim, a ONU foi lá e falou assim, a gente quer criar o Estado de Israel. Não. 50% dos países falaram, não queremos criar o Estado de Israel. 50% dos países falaram, sim, a gente... Igual quando falaram, os Estados Unidos também, queria invadir o Iraque, todos falaram que não. Só a Inglaterra e o Canadá, acho que se aprovaram. Não estava sabendo, não. Uma rua chamada Oswaldo Aranha. Diz que ele vai abrir uma igreja. Mas tem a igreja. A igreja de Atom, né? Mas Israel quebrou mais de 70 resoluções da ONU. Não aconteceu nada. O Iraque quebrou 4, destruíram o Iraque, tá até agora destruído. A ONU é contra o Estado de Israel. Okay? É contra seu cu. Eles fizeram, fundaram Israel, defendem Israel. Então só tem esse blá blá blá, claro, um país ou outro. É a velha aliança. Eles têm que fazer aquele teatro, aquela cena. Mas não aplicam nenhuma sanção. Não aplicam nada. Não deixam mais Israel fazer o que quer. Está expandindo, continua expandindo nesse exato momento. Mas Palestina agora. Ó. profecia da Rússia e seus aliados invadir Israel, existe isso? Tem, né? Vai ser a Rússia. Tomara. Pode ser a China e seus aliados, ou pode ser a Rússia. O que vai acontecer é uma invasão, vai acontecer uma guerra. Eu não vou ficar também prevendo ou querendo. Eu não sei, vamos ver. A única coisa que a gente tem é o futuro. A gente já tem todo o conhecimento aqui da consciência, das emoções, dos reinos eternos. Só sobra o temporal, só sobra o passageiro pra gente aproveitar. Eu quero ver a surpresa de Deus para nós. Mas diante das profecias, diante da simetria divina, do relógio cósmico que posiciona as emoções, sim, vai ter essa turbulência entre os chakras da Terra, vai ter essas distorções, vai ter essa revolta contra o povo pivô traidor. E nós aqui, como povo que transborda na borda da Taurus, o povo violeta transformador ali, vai salvar o povo, né, inicial ali no centro da Taurus ali, perto daquele ponto ali, né, já do outro lado, no começo, aquilo que deveria ser um azul, né, mais certo, mas que caiu naquele vermelho destruidor. E que agora nós vamos unir esses dois pontos aí, porque o caos dos judeus, o erro deles e o acerto, permite que a justiça comungue agora com o tempo, né? E no erro e no acerto deles, eles proporcionaram um futuro que nós protagonizaremos e que eles poderão também louvar, se entenderem que a grandeza de Deus usou a pequena capacidade de justiça deles, né? Para não dizer filha da putagem deles. Mas crianças são filha da puta? Dá pra chamar uma criança que sai pintando a parede de filha da puta? Ela só quer alívio, ela só quer brincar, ela só quer chamar atenção, ela só quer, sei lá, viver, ela só quer... Sei lá, né, cara? Se eles fizessem o que fizeram, como nos uniríamos, né? Como estaríamos aqui? Como veríamos o que vemos? É o erro deles que proporcionou a nossa união. E já estava previsto, é um sacrifício de Cristo por nós. Esse sacrifício é morrer ali para vencer a morte, sem perder a coerência linear do tempo. A vida de Cristo está unida em todas as fases de Lúcifer, conectando todas as cosmovisões de todos os reinos e tempos, fazendo a contrapartida do trabalho dos judeus. Judeus de um lado, contra os gentios, matam seu rei, o rei nasce nos gentios, vai unindo todos os povos do mundo até que todos sejam um, graças ao contraste judaico. Então transbordamos o reino dos céus, que é o reino eterno, onde dominamos tempo e espaço,
com tecnologia, com expansão consciencial, podemos nos aplicar no nosso passado e trabalharmos na manutenção daquilo que proporcionou nosso futuro eterno. Quem estiver assistindo o Arthur Petri lá, que é uma pessoa que veio através dele, no meu canal e tal, acorda ele lá, leva as boas novas de Lúcifer para ele, que ele é um cara que pode despertar. Tem uma influência aí, ele anda com aqueles caras lá do Brasil Paralelo, que juntou lá de Carvalho, Mamãe Falei, Não tem a ver com o Nando Moura, isso aí? Tem. Dá um alô pra ele lá, que é ele. Mas aí pode acordar todo mundo lá. Os caras chamaram o Nando Moura pra fazer esse curso aí, o Nando Moura miou, negou, saiu fora e fez o curso dele mesmo sozinho. Mas plagiou. Pô, por que eu vou dividir? Salve para o pai do Mano Lico. Então, o Nando Moura pensou o quê? Pô, os caras vão me dar uma merreca, sendo que eu sou o mais famoso desse rolê. Então eu vou fazer o mesmo, ganhar tudo. E fez. Não dá pra tirar, mas ele é dinheirista ainda, né? É tudo monte de capitalista mesmo, que foca o dinheiro acima da moral, então ninguém pode reclamar, pau na bunda deles. Então, Afonso mente na cara dura, o ONU é contra Israel. No Evangelho de João, por exemplo, capítulo 8, Jesus e judeus discutindo. E eu falo que foca o dinheiro em cima da moral, porque é assim, embora eles digam que não, o cara que diz que a empresa do cara pode fazer o que quer, pode focar no baixo custo, pode focar na distribuição no comércio com os países vizinhos se precisar, ao invés de favorecer seu povo, favorecer o transbordar coletivo, é um filho da puta. É o cara que bota o lucro acima da moral. Senão não, senão você tem que ter uma política protecionista, você precisa ter uma política ali focada no seu povo, você precisa ter toda uma fiscalização pra você não fazer um produto de merda, pra você não cobrar o preço que você quer. Não, esses capitalistas aí deixam o livre mercado, cobra o que você quer, produz o que você quer, faz o que você quiser. Não é assim por causa do dinheiro, por causa do lucro. Demite, contrata quem você quiser, vai trabalhar fora se quiser, contrata o cara de fora, vende seu produto pra fora mais barato do que aqui, porque a empresa é tua. Não, aqui, ó, essa empresa que você diz que é tua, foi feita ali na base de um solo, de uma terra que custou sangue de muitos. Então você não sei quem você é, seja grato ao passado do teu povo, honre o futuro dele, porque é teu corpo. Você não é nada sem o reino, sem aqueles que refletem o que você tem a oferecer. E Yahvé ajudou os judeus a vencer a guerra contra Hitler, por causa da promessa que está na Torá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele vela pela palavra. O Afonso? Não, uma pessoa comentou só, que o Yahvé ajudou os judeus a vencer Hitler por causa da promessa com Abraão. Tá, mas falou que o Afonso falou isso aí também, Não. fica repetindo essa questão da promessa. É. Falou, por causa da quem amaldiçoa Israel vai ser amaldiçoado. Por causa da Uma das promessa coisas, de Abraão. eles falam muito, né? Primeiro, tá no singular. Você pode pegar qualquer um especialista de hebraico, tá no singular. Deus foi lá e abençoou Abraão. Ele deu uma bênção para Abraão. E a semente dele, porque, cara, ele vai ter um filho, ele quer ser feliz, quer ter aquela consciência ali, que ia se desfragmentando, ia se perdendo, foi se perdendo, se tornando muitas pela terra. Então aquela consciência que era una, foi se perdendo em reflexos mais limitados, se corrompendo, né? Como é o normal do eco, né? Simétrico. Quem estuda aí com a gente a conscienciologia alquímica aí, né? A questão da Cabala, você vai compreender esse processo todo da consciência que eles entendem muito bem. Mas essa promessa de Deus, de fato, era um povo ali eleito, um povo amado, amparado, protegido, que traiu Deus. Traiu Deus. E matou o transbordar da coerência. Matou o mais próximo que Deus chega do homem. O verbo vivo. Plasmou aqui entre nós, né, aquele que poderia trazer a felicidade, a união e o sonho que todos podiam só, né, de longe imaginar. E eles não queriam isso, eles não queriam igualdade, não queriam felicidade. Tá louco, nós somos especiais, nós temos tudo, temos o mundo na mão, controlamos tudo e todos, temos tudo que queremos, pra que a gente vai querer todo mundo tendo tudo? Não, foda-se, mané, justiça de Deus. Não, eles quiseram poder. Essa é a traição que Deus previu. Então, ajudou os judeus a vencer Hitler e o caramba. Cara, quem que foi que deu esse monte de judeu ali e chamou aquilo de holocausto? Foram eles mesmos, né? Eles fizeram essas trocas. É claro, aí esse rei nasce no abstrato, né, nos povos ao redor, né? Aquela coerência, aquela consciência que eles evitam que plasme ali, é viva, né? Vai plasmar, vai todo gentios, fazendo aquela revolução, atrás de revolução, até que a coerência se torne possível entre os gentios. Ou seja, como está na Bíblia, quando a plenitude se fizer presente entre os gentios, o rei nasce lá. Então Lúcifer fica nascendo, fazendo as revoluções, para conseguir falar pelos gentios, através do homem, que antes era animal largado. Porque o homem consciente negou Deus, e o homem largado o aceitará.
e fará justiça. Essa é a troca prevista ali, né? Então eles mataram Cristo, Cristo nasceu do outro lado, o Messias justo, fazendo o corpo injusto, que era os gentios, se tornou o corpo justo. E o corpo que era justo, que era judeu, se tornou injusto, porque negou o Messias, negou o topo da pirâmide, assim desfez sua forma, né? E corta, tá no dólar lá. O dólar tem um símbolo aí, pirâmide cortada e o olho em cima, de olho, né? Não deixa nascer. Qualquer tirano, qualquer rei, né? Tirano, eles vão chamar de tirano, qualquer rei é tirano, qualquer um que é tirano, eles vão matar. Qualquer um que tenha poder ali, qualquer homem que represente um rei, que tenha chance de ser Lúcifer, eles já mataram, já tiraram, você é louco. Não deixa de transbordar, né? E convenceram o coletivo a fazer o mesmo. Então, esse coletivo injusto que ficou lá, que são eles, esse coletivo que matou Cristo, e que se tornou esses que escolheram a lei deles, a ordem deles, ao invés da lei de Deus, não. Ao invés de dar o poder para Deus, só Deus. Agora, então, nasceu o verbo vivo, o rei, que faça, né, o seu reino. Não, o reino é nosso, matar e herdar a herança. Então, se tornaram assimétricos. Começaram a combater a simetria, certo? Então, daquela assimetria, que antes, quando era assimetria, nasceria Cristo, né, a salvação, a luz, naquela assimetria nascerá o anticristo. Então você veja, a visão deles que deveria apoiar o rei, a visão deles assimétrica, vai contra o rei, eles odeiam Cristo. Então daquela opinião coletiva que odeia Cristo, nasce quem? O 666 deles. O fechar dos ciclos, do 666, né? O consciente deles nasce quem? O anticristo. Então o rei deles, o transbordar deles, né? O líder deles, que é o fechar, a síntese das opiniões coletivas dele, é o anticristo, que odeia Cristo, né? Então você pegar o rei dos judeus, se o povo judeu odeia Cristo, hoje, qualquer judeu que você chegar não gosta, é contra, não aceita Cristo. Cristo não é o Messias, Cristo é um fracassado, um merda, eles falam um monte. Então o rei deles vai ter essa opinião suprema, né? Que une todos eles. É o anticristo. Então é esse que transborda de lá. E aí esse vai ter uma união com a besta, que é o transbordar da Nova Roma ali, né? Nos Estados Unidos, do topo dos gentios ali, o poder gentil, que é a besta. Então tem essa união aí que gera o começo do Apocalipse. Porque eles vão fazer aí todas as transformações, depois vão conflitar, e aí Israel vai entrar em risco, aí a gente já vai estar estruturado bastante para fazer a união final ali, atemporal, né? Que a gente já vai ter desenvolvido tecnologicamente de uma maneira muito mais profunda do que o resto do mundo. O agora tudo faz sentido aí. A sua pergunta está respondida no livro O Anjo, no livro não, no vídeo, O Anjo Está em Pé, que o Bob narrou lá. A pergunta sobre o desdobramento consciencial ao lado de Yahvé, de Lúcifer ao lado de Yahvé. Aquele vídeo está representado lá naquele vídeo. Nossa, lá. Eu ouvi várias vezes, porque é bem abstrato, né? É muito bem gnóstico. Cadê? Mas parece fácil de compreender automaticamente. É bem abstrato, mas tem uma né? linha lógica ali. Né? Com certeza. Mas tem uma linha lógica, mas é tão diferente do teatro que a gente cresceu que você fala, caramba. Você fica assustado como você tá compreendendo. Você fica assustado como eu tô entendendo e como faz parte de tudo, não tem como separar da realidade. Sim, Apesar de Veja aí, o Anjo está... Em que canal que tá isso? O Anjo Está em Pé. Acho que tem no Bíblia Real. Quanto é canal, tem no site. Do site, mas do nosso site, principal tem vários canais. Ok, Rogério, grato. Solta o vídeo aí. Vamos fazer a Genkidama, mano, o Rogério falou. A gente tá tentando, hein? Vamos fazer a Genkidama, galera, isso aí. Vamos doando energia vital. Imagina a gente com centenas, milhares, milhões de pessoas. Maluco, apocalipse. E a galera tá despertando, né? Além da nuvem lá, com a galerinha sem hipocrisia, os canais aí. Tá todo mundo despertando. Só são os ingratos com a gente, né? Que arriscamos ali, mas suave. Desde suave. o começo aí no perrengue. Tá falando a verdade, tá valendo. Não importa. É uma foto de uma câmera de gás em Auschwitz. O pessoal que nega o holocausto, que chama de holocausto. Esse cara pega essas fotos aí, que tem um monte de aprovadas montagens que eles fizeram. Os alemães, assim, abraçados, eles colocaram a montagem da mulher enforcada, os alemães pegando na teta dela, e tem a foto original do lado e a montagem deles. Na época, só eles tinham domínio desses aparelhos, dessa alta tecnologia de fotografia, de vídeo. Eles faziam o que queriam. Aí o cara vai mostrar umas fotos dessas, mal dá pra ver porra nenhuma e querer usar de prova, caralho. Se hoje em dia, aqui no YouTube, a gente tem dificuldade de saber, de propagar informação, de conhecer. Com tanta tecnologia, lá, que só tinha ali, aquilo. Só tinha um. E outra, um ano fechado, faziam o que quisessem ali, fariam o que quisessem. E quem é o judeu que ia sair dali que nem querer bancar de herói? Ai, como sofreu, ai, não sei o que. Ganhar uma fortuna pra dar depoimento pra filme, pra livro. Né? Óbvio, caramba. O resto eles escondem, não põe na mídia, ninguém ouve falar. Só ouve falar dos que falaram o que eles queriam. Isso aí é prova, pô. São 3 seres humanos tirando. Se isso é fato, por que o revisionismo é crime? Deixa todas as pesquisas paralelas estudar, velho. Nunca mais deve acontecer.
Pra que essa preocupação das pessoas estudarem fatos? Por que proibiram até o Mike Kempf do Hitler? Por que esse medo? Deixa verem como é um monstro. Cara, todos os monstros podem ser, né? Por que bloqueiam nossos vídeos? Proíbe o Mao Tse Tung. Se a gente é antissemita, é ruim, é cruel, é demoníaco, é não sei o quê, deixa o povo ver e odiar. Né? Quer dizer, não pode, isso não pode, vai que conversa tão óbvia que eles têm que esconder. Mas vamos lá, vou continuar respondendo. 34 minutos, o Martins fala sobre o Talmud. É a lei oral entregue a Moisés. Não sei o que é pior, as fotos do Holocausto ou do Homem na Lua? Puta que pariu. O Renato tá falando da Venezuela. Se eles estão quebrando a Venezuela para pegar tudo de graça, se é assim que eles agem. Com certeza. Quando um rei ali, quando um líder quer fazer o seu banco próprio, eles quiseram dominar ali, tirar do poder dos judeus o petróleo, quiseram recuperar as riquezas do país ali, né? E fazer ter essa doutrina, né, mais comunista, que tem muitas falhas, né? Você vê que o nacionalsocialismo unia direita e esquerda, uma síntese ali de indivíduo e coletivo, né? A esquerda quer sacrificar o indivíduo pelo coletivo. E a direita quer sacrificar o coletivo pelo indivíduo. Os dois estão errados. Você precisa unir essas duas coisas que são uma. Reto e círculo depende um do outro. Né? Então a gente precisa chegar nessa síntese. Foi o que o nacionalsocialismo fez. E em 4 anos se tornou o país mais poderoso do mundo. Do pior, do mais fraco, da fome. Sabe, era advogados, médicos passando fome. Foi o país mais rico do mundo. O topo. Onde toda a tecnologia moderna veio de lá. E sozinhos chacoalharam o planeta. E perderam só pro atemporal, perderam só por Deus. No mesmo lugar que Napoleão, naquela conexão ali, né, naquela região perto do giro ali, do gelo, que reposiciona um monte de situações para fazer a fase final ali, que proporciona a nossa era moderna agora, que nos permite sintetizar o reino final aqui. Da fase de Órion ali, né, dos 3 reinos finais, que sempre se repetem, desdobrar ali no final do reino pai, no início de novo do reino abstrato, o reino mãe ali, o reino filho também, que une esses dois lados, né? O reino da síntese, o reino do povo, o reino da verdade, o reino de Deus. Porque Deus é tudo isso. Deus é impronunciável, Deus é maior que pai, mãe, filho. Deus é o processo, é a capacidade e a possibilidade de fazer da escuridão o infinito, a luz, no desespero da morte, a graça da vida. Né? Essa é a obra de Deus. E a gente vai entendendo e sentindo isso aos poucos. Tem que ser uma pessoa assim, muito sábia para conseguir separar as coisas. E muitos judeus assim têm problemas com isso. Tá? Estou falando muito dos judeus, não estou falando de todos. Mas assim, Talmud é um livro complicado. Agora tá aceitando que o Talmud é um livro complicado, porque ele viu umas passagens pesadas. O Martins diz assim, pergunte e procure a resposta. Pergunta e quando a gente busca respostas para conseguir mais perguntas. Um cientista, quando ele desenvolve um trabalho, ele sabe que quando ele encontrar uma resposta, ele vai abrir talvez 10, 15 perguntas novas. E o que a gente tem interesse não são as respostas. O cientista de verdade não tem interesse na resposta. Ele tem interesse principalmente nas perguntas. Por quê? Porque os próprios judeus já dizem, né, há muito tempo, 50% da resposta certa está na pergunta certa. Se você cometeu o erro de fazer perguntas falsas, a resposta certa de uma pergunta falsa vai ser uma resposta falsa, não vai ser verdadeira. O Martins fez várias perguntas aqui que não são boas. São perguntas que não fazem sentido, percebe? São perguntas que não são legais. Essas perguntas vão levar as pessoas que estão assistindo a respostas incorretas. Como, por exemplo, assim, o que eles estão escondendo? Por que eles não podem As ser pedras julgados? da Geórgia. Exatamente. Tipo assim, Dos falsos fala, judeus? fulano fez tal coisa. Beleza, vai lá e julga o fulano, não o povo inteiro. Por causa Que disso. aquelas... Sério, as pedras brasileiro de deveria estar Geórgia. arrepiado com isso. Por quê? Não é A para gente vê muitos brasileiros maus, muitos. Tá falando das Stonehenge? Criminosas, Não. esses caras Pedras Guia da Geórgia. Eles falam que são comunistas. Eu não vi, não sei o que ele tá falando, não lembro disso aí. Depois então um dia a gente vê aí, tem documentário, a gente assiste qualquer dia. Esses caras A gente vê. tá perdido. Então, nós brasileiros. As pedras da Geórgia? Geórgia. Estado? Pedras Guia da Geórgia. Eles fundaram lá e colocaram preceitos de uma suposta nova ordem mundial. E tem lá, tem coisas, entre aspas, né, de eugenia, e
coisas racistas. Lembrei, tudo escrito ali em várias línguas. Várias línguas. Sei sim, sei, pode crer. É isso mesmo, isso eu vi, sim, sei. Em várias línguas, em vários bagulho ali. Exato. É praticamente o Tratado de Sábio de Sião ali. Tô ligado, sim. E aí também tem aquelas banheironas, né, que eles falam que é para os caixões, pra galera. Mas aí também, aí eles dizem que é pra quando dá desastre natural, pra poder matar. Mas também Mas teve morreu furacão ali e não ninguém usaram porra nenhuma. usaram nada. Outra coisa que eles falam lá da ONU, lá, né? O papel fundamental dela. E lá o que aconteceu lá no Hotel Ruanda, cadê a manifestação deles? Hotel Ruanda. A ONU Eles não fez falaram, nada, ninguém fez nada. investigar, vamos estudar o Holocausto porque foi muito triste, as pessoas sofreram muito. Olha lá o vizinho matando o outro com facão, isso pode? Isso pode. Quem está fazendo essa atitude especificamente? Ok? O pior é que tem gente que entra aqui só pra se aparecer, fica pentelhando e a galera dá atenção. O que ele tá falando? O pessoal ensina muito A pessoa tá chamando atenção pra si. A pessoa entra chamando atenção pra ela, fazendo graça, pentelhando. Então, os alunos ficam bloqueei uma dando pessoa corda. aqui, ela tava, nossa, tirando, O outro ali queria ser o Mossad. perdendo Tá brincando de tirando a moçada. oportunidade das pessoas venderem aqui. Acho que acabou mesmo. Bom, galera, para resumir é isso. Vocês viram a hipocrisia de sempre, né? Então é assim, quando é as bênçãos, quando é para respeitar o povo eleito de Deus, aí todo judeu. Né? Todo judeu tem que ser respeitado, é bom, é unido, tem os méritos, é sofredor, enfim. Né? Você não pode negar nenhum judeu. Agora, quando é ruim, aí você não pode falar que é judeu, senão você é antissemita. Tem que falar, não, fala do cara. Fala que é judeu. Cara, eles têm essa filosofia racista, têm essa filosofia de dominar todas as nações sem se importar com elas, né? Pô, lá, quem são nossos líderes políticos? Quem são os topos da mídia aí? Os banqueiros? São judeus, sem amar o Brasil. Eles amam Israel, eles amam eles mesmos. E se a gente fala, é crime. Né? E tá aí ele, esse falso cristão, defendendo esses fariseus. Ele é o pior dos fariseus. E o Além da Nuvem falou uma coisa verdadeira. Ele é o maior fariseu da atualidade aí, defendendo as visões mentirosas, racistas dos judeus, indo contra toda a luta de Cristo, que era justamente mostrar que eles dominam o mundo e não estão preocupados em plasmar a glória de Deus, a justiça assim deles, como estava previsto. E esse Afonso está sendo o maior fariseu de todos, o maior anticristo, cuspindo na cara de Cristo, defendendo esses mentirosos. E esses caras que são odiosos, e eles odeiam não só Cristo, como qualquer tipo de divindade, qualquer coisa que seja maior que eles. Né? Eles acreditam no domínio da perspectiva ali do gado, de uma maneira matemática, uma maneira fria, e ficam mantendo toda a nossa existência ali dentro de um tabuleiro controlado, para que vivamos sem saber de onde viemos, nem para onde vamos, e continuemos só tentando ali conseguir os pequenos alívios diários, seja como for, né, pisando na justiça, e produzindo, tirando da terra e dando para eles, para que eles continuem escrevendo sua história milenar, enquanto nós continuamos sendo poeiras do tempo. Mas isso já mudou. E agora o tempo é nosso. Enquanto eles ficam com o resto do que eles mesmos criaram, e eles que se afoguem nessa zona que vai ficar por lá. A gente não vai precisar nem fazer nada. A verdade ali já está deixando... Porque é aquilo, né? Deus, ele é a perfeição, ele é a justiça. A verdade, o que fica, Deus não precisa fazer nada. O resto que sobra é a injustiça. A injustiça é o que sobra. Deus não tem que ir lá e fazer a injustiça. A injustiça é o que sobra. É igual você falar, mas é Deus. Eles também, tudo isso que eles fazem é Deus. Deus que faz, não pode culpar eles. Não. É igual você pegar suas fezes. Suas fezes é você está fazendo suas fezes, está jogando para fora, está eliminando. É o resto de você. Vou pegar sua merda e falar, é você ali, ó. Não, peraí. O resto que sobra, que é descartado, a assimetria, não pode ser chamada de Deus. É a opção do homem. Com a misericórdia de Deus, de lhe dar o poder, a imagem e semelhança dele, de mergulhar no escuro e criar o teu sonho com a tua interpretação mental individual, porque tudo é só átomo, só frequência. Você enxerga, interpreta o mundo aí dentro, da tua maneira. E para isso você depende de todos os ecos, todas as estruturas mentais, intelectuais que envolveram sonhos, traumas, muito sangue, para criar a consistência que você tem agora. Você é mais que um. Você é tudo isso, todo esse processo. E Deus deixa você usar tudo isso para criar a vontade no escuro e tentar dominar o lugar dele, nascer grande o suficiente para dominar teu próprio destino. E não aceitar que há algo maior que você. Como há um só sol, decidindo, guiando, determinando tua vida. Sem o sol você não é nada. Você depende do sol. O sol determina o tempo, a vida, o que você come, o que você faz, o que você pensa, o que você quer, o que você sente. Você é obrigado a aceitar o sol. O
existência como Deus, e ele se reflete no tempo e fala com você através das maneiras que você pode interpretar. Você o reconhece como um de ti, um de vós, para que possamos comungar tempo e espaço. Então isso separa filho do Pai, através do círculo que une os tempos. Isso é o Espírito Santo, né? É a informação ali que nunca se desfaz. Naquele inferno do desconhecido, vamos voltando para o paraíso, que é a luz da qual saímos, né? Para nos reencontrarmos. E só podemos e pudermos mergulhar no inferno, só poderemos sempre mergulhar nesse inferno se tivermos esses injustos, se tivermos esses traidores, que por conta própria escolhem conflitar com Deus, para que Deus não precise se sujar. Deus não é o resto, a justiça é o resto. Deixa o resto para lá, foque na verdade, divulgue a verdade, ame a verdade, defenda a verdade. Você vai estar defendendo Deus, e Ele será para sempre tua defesa. Ele já é. No momento mais difícil, que você estiver mais sofrendo, você está sofrendo porque é o alívio gritando, o alívio que você ainda lembra, é Deus te chamando, senão você não seria nada. O sofrer é a memória da luz, é o amor que nunca te deixa, e é para lá que você vai voltar. Se escolher, se sacrificar pelo que importa, Deus vai ver que você merece esse reino. Ele não quer um monte de covarde, parasita. Não, isso é o resto. Ele dispensa. Não, ele quer o reflexo simétrico, que confie no sol de cada manhã, que fale por ele, que ame a vida que ele criou, que mereça os alívios que teremos. Então reflita isso. Seja uma companhia para ele. Faça o que ele faria. Seja uma voz. Defenda a verdade, a justiça, o amor e a honra. E glórias e conquistas inimagináveis lhe serão entregues. Você não vai aguentar acordar e não agradecer a ele. Não por medo, não por necessidade, não por obrigação, não porque é lei de nenhuma Bíblia, mas porque você quer, porque você sente, porque você não consegue ficar sem agradecer aquela energia, aquela sensação, aquela emoção, aquela felicidade na eternidade. E ver todo o passado, todos os medos, todos os traumas, todas as desgraças como pequenos pontos no tempo, como pequenos sonhos, pequenos filmes que agora você controla, que agora você domina e que agora você reposiciona. E a perfeição se faz presente na tua vida. E você vai querer sair de lá, de tanta energia que vai ter ganho, vai querer mergulhar no inferno só para defendê-la por conta própria. Por mim é isso. Obrigado aí a todos que ficaram aqui. Quase 2 horas de live aí. E se vocês quiserem fazer uma consideração... Eu quero falar uma coisa. Eu quero dar o troco. Uma catarse, tipo, cara, e agora? Vou refazer de tudo que eu... Tive, quando eu fiz aquele vídeo, Terra Plana, primeiros sintomas. Mas você não chegou a pensar, é melhor deixar isso pra lá? Ah, vai desestruturar Não tem tudo. como deixar pra lá, Não, cara. tinha até pessoas que me acompanhavam antes de vocês chegarem na Aqui tem... verdade muito pesado. Prefiro não ver e curtir a vida. Se iludir lá no teatro. Se iludir do que ver e depois não ter o que fazer. E agora? O que a gente faz? Pois é, aquela É igual coisa, esses aquela meninos coisa aí que o Hélio Couto falava. Que não referencia o Bob, de onde está surgindo tudo isso aí. Não querem dar esse passo, né? Mas vai chegar. A galera que fala, né? Passa isso. perto, mas não. Vai ser inevitável, porque beleza, aí a hora Mas eu todo já fico mundo ficar feliz, eu sabendo, fico a hora que feliz. toda essa verdade ecoar, porque vai, né? Não há dúvida que a verdade ecoa. Eu também E fico aí, qual feliz. vai ser o próximo passo? O que vão fazer? Vai ter que cair aqui, não Pois vai ter é. Aqui, ó, o Além da Nuvem, não nós tem como ficamos... fugir. O Além da Nuvem talvez não tenha citado a gente, mas, pô, ele já defendeu o Afonso contra mim, me atacou. É. Agora ele tá atacando o Afonso Isso Isso já pesa bastante já. O E ele já Além mostrou também que ele é tá homem o apresentando. suficiente pra aceitar os erros e pra defender a verdade. Ele não precisa me paparicar, me dar crédito na merda, não precisa de Não, porra é, nenhuma, pelo tá contrário, vai vir mais gente encher meu saco. Pode ficar com os méritos aí, aguenta o peso. Enquanto você aguentar, velho, melhor pra nós. Enquanto estiver Sim. respondendo, Mas fazendo é- isso, ele- momento- Quer ficar? Vamos pra história, pessoal. Vamos entrar pra história, pessoal. Vamos entrar pra história, mas pessoal. quando no mundo falaram tanto assim desse movimento sionismo aí, agora olha, todo mundo falando, isso Salve, é mano. maravilhoso, isso Pô, isso já é um sonho. Um É. tempo atrás, nossa, Nossa senhora, eu vibro já. Eu não acredito, eu fico, nossa, cara. Era assim, ó, quando eu comecei com isso, era quase igual se eu chegasse agora do nada fizesse um texto contra, sei lá, contra negros, contra japoneses, contra, sabe, iam espalhar em todas as redes, falando, nossa, esse racista, desgraçado, maldito, vão me bater na rua, eu vou caçar minha família, sabe, era um bagulho infernal, assim. E agora você falar de judeu, de antissemitismo, né, das guerras, do holocausto, de uma maneira clara, direta, já ficou uma coisa mais fácil, mais comum, mais simples, você pode falar, dá pra falar, eles pedem. Vão dar strike? Vão. Mas já começou tanta gente a falar e a comunicação, o conhecimento já está tão claro, já está tão direto, né, em tempo real, fica difícil para eles pressionarem demais, porque aí pronto, né, eles já estão com esses strikes que eles dão, já estão provando a verdade para um monte de gente, né. O melhor não seria ignorar, seria o menos mal a se fazer, deixar
Ah, foda-se, vamos ver até onde vai. Agora, bloquear, segurar, do jeito que eles fazem, já é uma puta ajuda pra gente. Né? Assim, pra verdade, cansa. Mas é uma verdade ali que nos apoia, né? Mostra o incômodo que a gente causa. E ao mesmo tempo ali, eles acabam sendo vítima ali da situação que eles se colocaram. Eles estão em todos os locais, todos os países estão transbordando o conhecimento, a verdade. Eles foram injustos com todos os povos, foram injustos com todas as nações, com todas as culturas, fizeram um puteiro em todos os países que dominaram, destruíram tudo, os valores, a cultura daquelas nações, a conexão ali da família, não plasmaram Deus em lugar nenhum, né? Pelo contrário, transformaram Israel na capital do aborto, da putaria, da zona, simplesmente fizeram as pessoas ali voltarem para o reino animal. Hoje as pessoas vivem fugindo do desespero, do medo, e seguindo alívios temporários, o tesão, o prazer de comer, de transar, de fazer o que for, até se drogar. A pessoa não sabe o que ela é. Voltou para o reino animal, movido à emoção, a pulsos temporários. Não há uma estrutura lógica se amparando, dominando ali o abstrato emotivo, né? Já não há o padrão humano já lidando com o reino anterior. Eles destruíram o nosso desenvolvimento humano, intelectual, conquistado nos reinos luciferianos de Atlântida e nos seus descendentes ali, né? Fosse o Egito, a Suméria, né? Os nórdicos ali, a Grécia, Roma, enfim, nós tínhamos o conhecimento da nossa estrutura intelectual, da nossa estrutura emocional, do nosso reino, dos nossos reinos eternos ali, que nos dão base. Então nós sabíamos aquilo que éramos e podíamos ir além, construindo mundos diversos, né, que enriquecessem nossos teatros. Agora eles tiraram, mataram tudo isso e nos jogaram de volta para o reino animal, onde a gente não sabe onde vem, não sabe onde vai, não sabe o que é, e tá ali, fugindo de desespero e caçando alívio. Pronto, somos animais de novo. Enquanto eles estão lá em cima, né? Mas isso estava previsto, isso estava escrito. E esse inferno, esse reino animal, nos corroendo dia após dia, nos faz ver o quanto vale o reino de Deus, a justiça. Quanto vale a pena você respeitar o amor e a honra. Você abrir mão de certos alívios. Você abrir mão de certos prazeres em determinadas horas pelo certo. Não, isso não pega, não é meu. Não, aqui só é com você, eu não vou. Porque seria ótimo. Caramba, que você é gostosa. Não, peraí, isso não é certo. Hoje, pelo amor, né? Ali, pela honra, com a honra eu vou defender o amor. Né? Pelo amor eu vou ficar fora dele. Vou ficar fora do alívio. Vou queimar, eu queria estar ali, que prazer que seria. Mas não, tô sofrendo, mas é pelo certo. Porque você acredita no amanhã, porque vale a pena, né? E a gente só pode valorizar esse alívio, a gente só valoriza esse reino justo, porque a gente conhece o contrário dele. O fruto do egoísmo, o fruto da injustiça. A gente sabe que se a gente for mesquinho, o outro vai ser, a gente vai ver nesse inferno. Então aí a gente valoriza o amor, valoriza a luz. Por isso Deus permite o inferno, a dor, o desespero, o pesadelo, para a gente reconhecer o sonho. Né? Porque somos movimento. Nunca aceitaremos o cessar, a estagnação. Precisamos de novidade, precisamos nos reconhecer, nos movimentar, nos olharmos. Né? É assim que a luz se destaca do nada. Só o nada é parado, só o nada é vazio, estático. Tudo o resto tem que mudar. E mudar é sair da perfeição depois que você chegou lá. E esse é o paradoxo que nos mantém vivos. E a gente mergulha no escuro, na imperfeição, para poder nos dar a perspectiva necessária e ao mesmo tempo trabalhar na manutenção do passado, que só nós podemos, já que viemos do topo da consciência. Então aí a gente dá estrutura para esse processo, que sempre foi nós mesmos, vivendo por teatros diversos, relembrando as emoções, mantendo as emoções vivas, mantendo as situações que nos dão entendimento sobre nós mesmos, né? E assim vamos desenvolvendo infinitos prazeres, infinitos conhecimentos, infinitas histórias, sonhos incríveis, diversos, a sensação daquele esplendor, daquela glória, de estar presente no momento único, é algo indescritível, que não dá pra você falar com a lógica. Você vai sentir, você vai estar lá. São sensações, emoções, que nessa nuvem infernal aqui a gente não consegue alcançar mais. Assim que a gente desdobrar, e nós vamos conectando essa verdade, as inverdades, as mentiras vão ficando, vão caindo, né? Você vai subindo, você vai encontrando as respostas, você vai sentindo mais fé no futuro, você vai ficando mais leve, vai respondendo todas as perguntas, vai se tornando um pacote de informação mais sutil, né? Então você começa a flutuar em quinta dimensão, porque você consegue observar a quarta dimensão. Você entende o tempo, entende o espaço, entende os fatos históricos, econômicos, sociais, você consegue enxergar a vida. Aí você consegue flutuar. Em vez de estar preso lá embaixo na zona, você flutua e enxerga. Aí você está em quinta dimensão, bem leve aqui, né? Aí a gente passa a criar, somos seres, né, criativos. Aí a gente está no reino da luz aqui. Por isso que Cristo morre lá como Adão, renasce como ser, né, vivificante em vez de vivente, para que nós possamos dar a vida, criar a vida, remodulando o holograma, remodulando as verdades, né? Nós plasmamos um novo reino, de onde nós podemos mergulhar em todos os outros, né? Já que chegamos aqui na base da luz.
E a maior prova é agora, que estamos conectados, cada um na sua casa, cada um em um lugar, né? Cada um em uma hora, você está vendo isso amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, né? Estamos aqui. E isso é vencer o tempo e o espaço. E essa era a primeira base de tudo. Esse é o primeiro sinal, né? Nossa união nas nuvens. Todo o resto se desdobra a partir daqui. Mas não se empolguem, não queiram ver as profecias, não queiram estar lá já. Queiram amar o agora, queiram estar aqui, queiram sentir cada momento, estar presente no hoje, ver as coisas se desdobrando, confiem no agora, se enxerguem, se reconheçam e deixem Deus surpreender vocês, sabe? Porque se você quiser ficar bocanhando amanhã, isso é medo, isso é desconfiança, isso é desespero, isso é... o que é? Por que você precisa tanto dessas certezas? Não basta a certeza de que o sol nasce toda manhã, de que a luz é o que é e une cores que se opõem, que a luz, que Deus consegue unir as maiores rivais da existência, os deuses, os pontos de vista paradoxais, contrários. Deus os une em um. E esse paradoxo gera um movimento eterno que nos dá alívio. Isso é conhecimento proibido, era, né, até agora há pouco. E está aí na mão de vocês. Quem quiser ver tudo, 100%, basicamente. A gente ainda está postando vídeo, né? Leva um tempo, dá um trabalho, mas entra aí, escoladelucifer.com e você vai ter acesso a tudo, sem pagar nada, e vai entrando nos cursos que você quiser. Tem algumas coisas que a gente pede doação, tem a loja, tem curso lá de iniciação, mas aí você vai podendo ajudar a gente dentro da sua possibilidade, até que tenhamos condições de estruturar aqui, né, um reino, já com pessoas que vão fornecer aqueles recursos que precisaremos. Trocaremos os nossos recursos, os nossos talentos, os frutos dos nossos trabalhos. O que nós queremos não é papel, ninguém precisa de papel. Nós queremos o fruto dos nossos trabalhos, dos nossos talentos. É isso que queremos. Teritocracia. É a nossa teritocracia, que a gente explica no livro, explica aí nos canais, na escola. Faça parte, entre. Vamos, só a união vai nos salvar. Não tem esse orgulho, não deixa esse orgulho de vou seguir Bob, vou seguir Rogério, vou seguir não sei quem, vou seguir o Vinícius, vou seguir o mesmo ali da nuvem, ou o Afonso. Eles vivem falando que não tem que ninguém tem que seguir líder, que é o capitalismo, blá blá blá. Mas todo mundo quer brilhar, todo mundo quer. E o fato de todo mundo querer brilhar torna difícil ele dar brilho para alguém. Porque as pessoas querem um brilho que não recebem, estão injustiçadas num mundo injusto. Então como essa pessoa vai lá e vai dar moral pro cara? Esse cara é foda, mas é difícil, o cara tem um orgulho, né? Principalmente se ele tem esse ponto de liderança. Ele quer liderar, ele quer guiar, ele não quer depender da palavra de um rei, de um cara acima dele. Não. Então ele tem esse egoísmo de querer ir na frente. Ele quer ser o sol, né? Se ele pudesse, ele ditaria a hora que amanhece, a hora que o sol nasce. Então ele só aceita o sol porque ele não tem opção. Como ele não tem opção de aceitar Deus, também não vai ter opção de aceitar o verbo vivo. Você quer ficar no lugar do sol, vai ter que encarar o escuro. Só encara o escuro toda manhã, Tem todo um dia. vídeo sobre isso no meu canal E lá. para encarar o escuro, queima. Consciência luciferiana. E eles vão queimar até que ele voltar pro alívio e vão agradecer que o sol tá lá queimando no lugar dele. Aí o cara agradece por ter um rei que responde o que ele precisa perguntar, que o tira do inferno, que dá direção, que dá amparo. Aí ele agradece pelo rei, né? E em vez de invejá-lo. E ele percebe que é muito maior do que pensava. Cara, enquanto eu queria ser o rei, eu era um bosta. Quando eu abri mão de ser aquilo que eu não era, eu vi, caramba, eu sou tudo isso, eu era aquele cara, aquilo, inventei aquilo, fui isso. Ele vai ver nas facetas do tempo tudo que ele foi, tudo que ele é. Ele vai ver que ele é feliz daquele jeito. Ele é feliz tendo um rei, não sendo aquele rei. Porque o rei tem que servir o menor dos homens, enquanto ele pode ser ele. Enquanto qualquer homem pode ser livre. O rei, ele está eternamente preso pelo amor, pela honra, pela justiça, pela vida dos demais. Então não confundam o rei com isso que eles chamam aí de tirano, como se o cara que tem o poder na mão já, tem dinheiro, tem fama, vai ficar torturando o povo por prazer. Ele quer amor, quer honra, quer ficar na história, com graça, com glória, fazendo jus ao poder que Deus lhe deu. Para que as coisas tenham um sentido cósmico apresentado nas estrelas, há uma simetria, um balanço. Na Terra também pode ser assim. E o povo escolhido nunca recebeu esse mérito, essa graça que o rei tem que ser acolhido por todos, e agora está fazendo a força com dinheiro. Porque eles mataram o rei para ficar no poder, eles não quiseram deixar Deus organizar as coisas, e Deus organiza de qualquer jeito, porque Deus é a ordem. E eles ficam com o pesadelo deles à parte. E Deus usa esse pesadelo deles para criar a perfeição ao redor, né? Ou melhor, deixá-los ao redor da perfeição. O rei Salomão era um reflexo luciferiano? Então, essa é uma pergunta profunda. E é difícil você falar que é um reflexo luciferiano. Ele se conectou com o reflexo luciferiano, o que é um pecado para os judeus. Ele trouxe, como ele teve 700 mulheres, né, 300 concubinas lá, teve muitas mulheres de todos os reinos. Então ele se envolveu muito com a magia egípcia, com a magia luciferiana, né?
Então ele trouxe de volta ali o conhecimento da alma de Deus antes da hora, que não devia. Então, na verdade, não é que ele foi um reflexo luciferiano. Ele tinha que ter sido uma linha ali azul, uma linha, um porta-voz, né? Um profeta, um seguidor dos profetas, um cara que plasma ali a coerência temporal sem precisar entender, sem precisar perguntar o porquê. Ele é um porta-voz. Então ele é diferente de Lúcifer, ele é diferente do Filho de Deus. Nós somos o povo de Deus, nós chamamos Deus de Pai. A igreja é uma conexão diferente, é o reino dos céus, é um reino onde nós entendemos que somos uma família. Somos um processo, somos o eco se esforçando para se autoiludir, para ficar longe do escuro, juntos. Né? Se somos somos uma ilusão juntos. Vamos todos ser uma ilusão aqui, juntos, entendeu? Esse é o fator aí. Nem sei se todos conseguem entender isso agora, mas na escola a gente fala sobre isso muito bem e de diversos ângulos. Então, quer dizer, mas o povo da terra, os judeus, eles são um povo para Deus. Deus é um rei para eles. São poucas as passagens em que Deus chama eles de filho, de alguma maneira, assim, se põe como pai. E é mais uma maneira simbólica. Mas, de uma maneira geral, até uma blasfêmia. Quando Jesus chamava Deus de pai, os judeus ficavam perplexos. Né? Como você chama Deus de pai? Então você é um filho, então quer dizer, o mundo. Então você está se pondo ali como se então você tem o mesmo poder de Deus, você é um herdeiro de Deus. Então quer dizer, a terra, o poder da terra, está tudo na sua mão, você está se comparando a Deus. Para eles era um absurdo. E já nós aqui, sim, de fato, somos a família de Deus. Né? Deus precisa disso e Deus se esforça, tecendo os erros humanos para transbordar, né, essa família perfeita, essa coerência, essa honra, justiça, já, ao invés de ser aquele eco forçado, sendo uma voz autônoma, né, que faz Deus se sentir acompanhado, faz o eco se sentir com alguém, sentir alívio na movimentação da luz, que lhe dá perspectiva diante do escuro. Né? Isso é cabala também, isso é física quântica, isso é alquimia. Então, é isso que separa essas duas questões. Né? Nós somos um novo ponto, uma maneira de comungar, de interagir, de entender Deus. Né? E os judeus acabam tendo um pouco de inveja disso. Sendo que é culpa deles que eles nem merecem essa intimidade com Deus. Porque Deus tentou, né, através desses profetas, desses porta-vozes, seguir as ordens até que eles tivessem entendimento para compreendê-las. Né? Então Salomão deveria ter sido ali um cara mais azul do que violeta. Mas ele foi utilizado pela consciência coletiva, por Lúcifer, pelo próprio Deus, para fazer esses enlaces. Que gerou o quê? O que causou a audácia de Salomão? Causou o quê? Na separação dos reinos do norte. Né? Então Israel se fragmentou graças às atitudes de Salomão, né? E os judeus, eles tentam ali driblar esses fatos de alguma maneira, porque Salomão foi um grande rei, e como fez o templo, e eles não querem perder a glória de Salomão. Então, se eles trouxerem os pecados de Salomão à tona, vão perder as glórias. Então, eles preferem manter a glória, que já é pouca para eles, né? Só tem Davi e Salomão, basicamente, né? Saul também ali, mas assim como o rei mesmo, né? Como o grande Israel. Então eles não querem perder isso e acabam relevando ali o pecado de Salomão. Mas foi grande, mas é um pecado também, simétrico, já conectando ali no tempo ali, né? Mais uma vez através das mulheres, né? Que com o seu abstrato conectam ali o atemporal, trouxeram aquele outro conhecimento, conectaram, ele transbordou, ele teve muito poder, muito dinheiro, muito poder, não tinha mais para onde expandir. Então ele acabou abocanhando, olhando ali Deus de frente e se vendo naquele ponto luciferiano, naquele ponto messiânico, quando você bate no tempo ali, né? Aí você desce, comunga com aquilo, mas aí quando você volta para a Terra você não consegue dar continuidade, né? Só expandindo, aí tem que ficar elevando a consciência para ficar se enxergando como Deus, ou como Lúcifer, ou como algum anjo, ou como algum demônio, né? Mas quando você volta para a Terra, você é fraco de novo, porque não é você. Você está alcançando lá com expansores e você não consegue trazer coerência linear. Você só alcança com abstrato, só alcança sensorialmente, né? Mas Lúcifer, ele é vivo no tempo. Ele expandindo, ou sóbrio, ou o que for, ele é ele. Vivo, morto, é a coerência. Tum. Essa é a diferença. Então é o tempo e o espaço que giram em torno do que ele discerne. Porque o que ele discerne é o discernimento de Deus sendo refletido no tempo, no espaço. É o eco que fica, né? E se põe, se alinha. Enquanto ele é o processo, né? Fora da identificação, né? Da coerência. Que depois que você posiciona, que você interpreta, já está no tempo, no espaço, né? E Lúcifer é o interpretar, é o verbo vivo. O verbo já é tempo e espaço posicionado. Enquanto Deus inclui o tempo e o espaço. Ele é atemporal, você só pode entender. Por isso que Yahvé é impronunciável. Você só entende Deus sentindo, né? Porque se trouxer para a lógica, já limitou. Você acha que Deus cabe em você? Você que está nele, está no processo, né? Então veja que Salomão não é um reflexo luciferiano direto. Não dá para você comparar ele com Cristo, com o Napoleão, com Hitler, com as fases luciferianas de fato. O Júlio César, com Alexandre. São pontos diretos ali, né? E são reis diretos, reis luciferianos. É uma diferença brusca, né? Para um rei judeu, para um rei azul ali, que fica aquele azul temporal daquela época, naquela lógica travada. É isso aqui, ó, sua informação. Repita. Não se meta no porquê.
né? Então Salomão se meteu no porquê, porque comungou com Lúcifer, né? Isso é uma opção do livre-arbítrio, e é algo que também já foi simétrico, é um erro ali, que é normal para a consciência. O rei transbordou, né? O rei vai fazer o quê? Comunga com Deus, né? Aí escapa daquela lógica, daquele quadradinho, e já acaba movimentando aquele quadradinho para o quadradinho não travar, né? Aí quer dizer, Salomão saindo da lógica, desestruturou essa lógica, quebrou o reino se fragmentou, o reino se quebrou em várias tribos, ficou só a do sul, né? Se separou com a do norte depois foi destruída, espalhada, ficou só do sul, judeus ali, né? De Benjamim também junto, né? E acaba o quê? Que a desordem, né, foi gerada pela ordem. Porque, queira ou não queira, a ordem contou com a desordem. Mas porque a desordem restou. A ordem, sendo a ordem, obriga a desordem a circulá-la, né? A ordem ali, a luz está ali. A luz obriga o escuro a estar ao redor, né? Automaticamente. A gente vai estar cercado por assimetria, né? Então, o que a assimetria faz? Ela abocanha essa assimetria. Ela precisa dominar a assimetria, ela precisa dominar o escuro, precisa dominar o erro. Então, ela usa o erro a seu favor. Então, o tempo e o espaço abocanha aquele escuro, abocanha aquele abstrato. Aquele escuro ao redor vai para o meio. Então, tudo que for surpresa, tudo que for vindo de iniciativas individuais, vai plasmar naquele escuro ali. Que a própria forma, a própria simetria, vai utilizar como um contraste para mantê-la sendo o que é. Né? Então, essa é a perfeição simétrica aí, que usa os erros em seu favor, mas sem protagonizá-los. Apenas por se manter sendo o acerto. Um comentário engraçado do Diogo Lopes. Carai, velho, eu vim aqui para zoar os caras e acabei entendendo. Porra, estou sendo gado do sistema. Carai, tá me escravizando. São os filhos da puta. É isso aí, né? Estamos escravizando 7 milhões de pessoas. Ele veio aqui para zoar a gente. Não, isso acontece mesmo, cara. Bom, cara, Entra na escola aí, participa. entra na escola. São 2 horas de live já. Que tem aqui. E outra, aí no sistema vocês são uns gados utilizados, cuspidos, enojados, odiados. Aqui vocês são heróis, aqui vocês são necessários, aqui cada um que enxerga isso, que se dedica a isso, é um herói, um cara corajoso, um cara único. Então, você vai trocar ser tudo pra ser nada aí. E aqueles que perguntaram como que faz para sistema, então, se vocês ajudarem a gente a construir, pegar forte com a gente no base do reino, né? Vocês vão ter pra onde ir. Vai ter onde. Por isso que é nosso, né? Compra uns livrinhos, compra uns produtos na loja lá, ou doa, ou participa da escola. Pô, você vai ter coisa em troca. Você gasta com, sei lá, com... Torna real a sua casa. Todo mundo, né? A galera se aperta tanto aí. Eu mesmo, muitas vezes, não tinha nem 5 reais pra comprar erva. A gente passa por infernos, às vezes, que, meu Deus do céu, você sofre. Vivi já do pão que o diabo amassou, literalmente. Ali fiz pão com trigo. A gente sofre, cai a casa uma hora. Tem gente que não tem. Eu entendo. E esses daí entra pra escola. Mas você que tá gastando aí com pizza, com boliche, com, sei lá, às vezes até com cinema hollywoodiano, pô, perde seu tempo e seu dinheiro com a verdade. E leve além, porque aí a simetria vai ecoar em seu favor. Você vai ter mais condição de nos ajudar e nós vamos te ajudar e esse reflexo vai ecoando, vai se tornando maior e a luz se torna mais... Você só tem que focar no que interessa, no que é digno, no que é válido, no que é ali apoiado pela justiça, em vez de ficar aí se iludindo, né? Só porque a verdade pesa. Pô, vai pesar cada vez mais. Se você vai afundando, fugindo, vai se tornar aquilo. A tensão só vai tornar o choque maior. O Éder estava falando que por acatar essa verdade as pessoas chamam de louco, mas lembre que na Bíblia já dizia, né, que no retorno será colocado os sábios sobre os loucos sobre os sábios, né? Para confundir os sábios. Para confundir os sábios, exatamente, é tudo do avesso aqui, né? E Deus daria o poder aos pequeninos, aos loucos, para que os sábios e os grandes nunca se glorifiquem, para que eles vejam que Deus é Deus, e que tudo que eles pensam que sabem, que tudo que eles acham que é poder, na verdade, é a sua desgraça, porque Deus escreve certo por linhas tortas, e Ele não vai dar o poder, a justiça, a glória na mão de indivíduos mesquinhos, temporais, limitados, que pensam que pode abocanhar a grandeza do divino. Não, o divino vive em nós, e a justiça se faz presente, prova a grandeza dele, a coerência, Ela é um baterista. da verdade através dos nossos atos. E que atos que você vai ter? Vamos fazer um som, Bob. Eu sou compositor e toco bateria. Opa, hoje mas mesmo vamos. Na tá escola a gente falando vai fazer, né, nos campos. Escola pra cá, nos campos. Participa da Gente, escola aí. É... E tem um grupo, não tem? Na escola tem um grupo de músicos. Tem um grupo no Telegram lá, Projeto Musical Luciferiano. Entrando pra escola, você vai estar de a par de tudo isso aí. Tudo. Mas é isso aí, cara. É isso Chama a aí, galera. 2 horas Ó, já, tá tarde. E faça uma meta com você, chama um cara, É. um
uma pessoa por dia, mostra a escola para uma pessoa por dia. Você já vai estar fazendo muito, sinta... E é bem assim, esse é o caminho que a gente vai acabar tomando, porque onde todo mundo participa do crescimento, porque o nosso canal é o único que não deixa eu falar. Todo mundo pode falar o que quiser, a gente é excluído do YouTube. E a gente prova, tem os strikes, entra nas escolas, você vai ver, tem print, não é só falação não, né? Historinha para chamar atenção, igual alguns canais fazem aí. A gente tira print, a gente fica puto, a gente desanima, porque às vezes, caralho, de novo, vou fazer isso aqui, não aguento mais esse YouTube. Não é desanimar da missão, é desanimar do YouTube, desanimar desse processo, a gente fica pensando em outras maneiras. E fizemos o site, eles acabam só ajudando a gente. Porque cada vez que eles nos atacam, a gente se fortalece, a gente se enraivece, a gente cria alternativas e prova ainda pro povo que a verdade é aquela que incomoda, né? Porque quem tá até mais, até amanhã. Luz pra nós então e até amanhã, hein? Se estiver por aqui. Valeu. Galera.